Porque não é a respeito do dinheiro. É a respeito de pequenas ajudas que eu dou todo santo dia. Fala, poderosas e poderosos! Esse é o Pode Rê, o podcast onde você pode tudo. E eu tô aqui com uma pessoa muito especial. A gente tava conversando um pouquinho antes e dizendo o quanto ele marcou uma galera que veio depois, que se inspirou, e eu sou uma delas. Putz, gravar um podcast tá sendo uma alegria justamente por isso, assim. Sentar na mesma mesa que esse cara aqui, poder bater um papo aqui livre pra gente falar de várias coisas, é muito especial. Estamos aqui com Conrado Adolfo. Obrigada, querido. Bem-vindo. Obrigada por ter vindo de longe. Muito obrigado mesmo. E é um prazer, tá? É um prazer ser convidado para um podcast de uma baita empresária como você. Isso me deixa muito feliz. Tá? Que bom, a honra é minha. Eu fico até assim meio me sentindo muito privilegiada por escutar isso de você. Conrado, eu vou pedir para você, a gente faz um ritual aqui no Pode Rê, para o convidado se apresentar. Fala um pouquinho o que é um Conrado pelo Conrado. Essa é a pergunta mais difícil que existe. Perguntar profissão, perguntar quantos anos você tem, tudo isso é muito fácil de responder. Agora, quem é o Conrado, quem é a Renata, quem é o João, quem é o Pedro, é muito difícil. Porque a gente não se define pelo nosso nome, ou pela nossa profissão, ou pela nossa idade. Tem um princípio do yoga que fala que quando você fala o que você é. Eu sou, ponto. Eu sou. Eu não sou o Conrado, esse é o meu nome. Eu não sou o empresário, essa é a minha atividade. Eu sou. Mas, para ficar didático, né? Eu vou apresentar. Eu sou primeiro, um educador. Eu gosto de educar. Eu gosto de transformar pessoas através do conhecimento. Então, essa é uma coisa. Eu sou como diria o Janguier, um obstinado. Isso daí, para mim, é determinado, disciplina. Cara, onde que a gente tem que chegar? Eu sou filho, eu sou marido, não sou pai ainda, e eu sou uma pessoa que quer alcançar na vida um papel de relevância. Dinheiro é consequência da relevância, eu sempre acreditei nisso. Se você é relevante, se você tem significância, o dinheiro vem, porque as pessoas te dão dinheiro como uma moeda de elogio. Do tipo, nossa, eu gostei do que você fez, tá aqui o meu dinheiro. Legal. Então, se você é relevante, é significante, você vai fazer dinheiro. Então, eu quero a significância. Eu falo que eu tenho uma meta de ter 1 bilhão de obrigados, não 1 bilhão de reais. Isso aí vai chegar, mas 1 bilhão de obrigados. Ou seja, eu impactei tanta gente, eu fiz o meu papel, eu fiz a minha obra. O Cortella tem um livro chamado Qual a Tua Obra, né? Eu fiz a minha obra. E aí, isso naturalmente traz dinheiro. Mas o objetivo não é o dinheiro, o objetivo é a obra. O dinheiro é uma consequência. Então, acho que esse sou eu, assim, em linhas gerais. Muito bom, gostei bastante do que você falou. É bem isso mesmo, né? Mas depois eu quero entrar um pouquinho mais nas profundezas do Conrado, o ser humano que está por trás aí do que você faz, né? Da sua jornada, enfim. Você tem uma história de vida incrível, né? Você veio ali de uma família pobre, que, como você mesmo define, pobre, mas não passou... Não miserável, não né? Miserável, né? Você conta um pouquinho, assim, o que você trouxe dessa infância e que foi o motor propulsor para você entrar no mundo que você entrou? Você teve uma história também de falência? Eu vejo o seguinte, falam que a nossa infância define quem a gente vai ser pelo resto da vida, porque é onde constroem valores, os princípios. E os meus valores foram fundamentados em, primeiro, disciplina, porque a gente tinha que ser disciplinado para vencer a situação ali de escassez, em cima de trabalho, a ética do trabalho, bruta, violenta, assim. Basicamente... Isso veio de quem? Da minha mãe. Da sua mãe? Da minha mãe. Minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 7 anos de idade, não estava funcionando, minha mãe assumiu e vamos para cima. E daí o que ela pensou não pode dar errado. Mulher preta, pobre, trabalhando no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela era, né, ela está aposentada, oficial de justiça, num ambiente completamente masculino. Ela trabalhava na vara criminal, então ela subia a morro para entregar mandato para bandido. Ela era traficante. Eu me lembro subindo, às vezes ela não tinha com quem deixar, eu ia junto, de mãozinha dada com ela, e ela perguntando num bar, numa birosca do morro lá, e eu lembro dessa cena, assim, ela perguntando: queria falar com o seu José, fulano de tal? Você o conhece? Não, eu não conheço. Vulgo Madrugadão era o apelido do traficante. Nossa. Do dono da boca, né? O Madrugadão, né? E aí, ninguém não. Madrugadão, não conheço não.
Aí ela falou, minha senhora, é pro bem dele. Se ele não receber esse papel aqui da justiça, a polícia pode vir aqui, é pro bem dele, é só um papel e tal. Aí ela conversava, aí a pessoa ia lá e falava com não sei quem, de repente aparecia alguém falando, eu vou levar a senhora. Então, tem histórias, assim, bizarras. Ela consegue falar com o Madrugadão, não era o Madrugadão, era um outro lugar que ela foi, num outro morro, de uma outra boca, de um outro traficante. E ela chega lá, o traficante, alguém leva ela até a casa do traficante, que era a boca de fumo, e ela explica com toda a tranquilidade, olha, o senhor está sendo acusado, está sendo acusado de ter assassinado, ter feito um homicídio para não sei quem, não sei o que lá, ou coisa parecida com isso. E aí explica, então, esse papel aqui, na verdade, é um mandado, o senhor tem que assinar, que aí eu vou levar uma parte de volta para o Tribunal de Justiça, é só o senhor comparecer, não é uma acusação ainda, e lá. Ela me contando isso. O bandido escuta com muita tranquilidade, tudo. E aí, aí ele chega e fala assim... Ele fala assim, ele para, aí começa a chamar o time dele, né? A equipe. Ô, fulano, Beltrano, Cicrano, tal. Aí, chefe, ó. E minha mãe falou, pô, morri. Estão me chamando aqui pra me matar, pra levar meu corpo uma vala, né? Coitado do meu filho, vou deixar um órfão aqui, né? E aí o bandido chega pros 3 lá que ele chamou e fala... chega pra ela e fala... A senhora foi a primeira pessoa da polícia, que minha mãe não era da polícia, mas tudo bem, que veio aqui e me tratou com respeito. Olha. Eu vou pedir pro fulano, pro Beltrano, pro Ciclano acompanhar a senhora até lá embaixo, o pé do morro, porque aqui é muito perigoso pra uma senhora como você. Pra senhora, né? E pegou o papel, assinou o papel e tal, devolveu, e os bandidos foram acompanhando ela até lá embaixo. Porque o táxi não subia o morro. O táxi chega na porta e fala, não, a partir daqui eu não passo. Quando ela ia com o carro da polícia, às vezes ela ia na delegacia e aí ia com o carro da polícia no morro. A polícia chegava, o policial chegava e falava, não, a gente não pode passar daqui. A senhora vai ter que subir sozinha. Eu falei, mas como que eu vou subir sozinho um morro? Eu vou entregar uma mala pro bandido. Eu falei, não, se a gente passar daqui com o carro da polícia, vai todo mundo levar tiro. Então a senhora sobe sozinha porque é menos arriscado. Nossa. Aí tá bom, vocês não querem subir, eu subo então. E sobe, e sobe sozinha. Então minha mãe não foi, mas ela é um baita exemplo de o que tem que fazer. É isso que tem que fazer? Então vamos fazer. Pronto. Pô. É perigoso. Mulher forte, né? Cara, é isso que tem que fazer, então é pra fazer, tem que fazer. Vamos fazer então. Não vai chorar, não vai. Tem que fazer isso aqui, vamos fazer então. Então, esse foi o meu exemplo. Você cresceu com esse exemplo. Eu cresci com esse exemplo. Então, o que tem que fazer? É isso que tem que fazer? Então, vamos fazer, acabou. Ah, mas é difícil. Não interessa, não está em pauta ser difícil ou não. Tem que fazer ou não tem que fazer, acabou. Então, esse foi o exemplo. Uma outra coisa importante, minha mãe sabia que eu estava crescendo num ambiente hostil. Ela se matava de trabalhar para eu estudar numa escola particular, eu estudei no Marista São José, no Batista, depois no Marista São José. São escolas boas, mas se matava de trabalhar. Me lembro dela pedindo para segurar o cheque, para não depositar o cheque de novo. E eu pensando, eu nunca, na minha vida, eu não vou passar por isso. Eu vou ter dinheiro, ponto, acabou, ponto. E eu lembro lá no colégio, estudando, porque minha mãe queria me manter num bom ambiente, porque se eu estudasse em escola pública, onde a gente morava, não era grande coisa. E ela não me deixava sair, eu não saía. Até os meus 17... É impensável isso hoje, né? Eu não saía. Nossa. Eu ficava em casa estudando. Minha mãe não deixava eu sair. Às vezes ir para casa de um amiguinho, assim, mas quer saber quem é esse amiguinho? Muito bem controlada. Muito bem controlada, muito bem. Quem é o amiguinho? Deixa eu ver, deixa eu falar com a mãe do amiguinho. Onde que o amiguinho mora? Assim, passei da escola, peraí, nem tinha dinheiro, mas quando tinha, para onde que vai? Com quem vai? Porque ela queria controlar a ambiência, né? Ele vai estar onde? Ele vai estar com quem? Sabe a sua mãe, né? Exatamente. Quando a gente é novo, a gente às vezes não entende algumas coisas. Isso. Né? Mas depois você olha lá e fala, caramba, olha o que ela estava fazendo. A percepção da criança, do jovem, tem aquela coisa do querido, né? Chato, tal, todo mundo vai. Mas quando você olha, você fala, nossa, na verdade ela estava pensando em quem eu ambiência, convivia cara. e aonde aquelas pessoas iam me levar. Hoje a gente fala disso, mastermind, muito, ambiência, né? e tal. Imagina,
Tô falando da década de 80. De 80. A palavra mentor na década de 80 era o cara que trabalhava no He-Man lá, com o He-Man, que era o mentor lá, o cara do bigode lá. Que isso, mentor, que mentor. E ela, o dia inteiro, só tocava 3 tipos de música lá em casa. Música clássica, jazz e MPB. Era Rádio Jornal do Brasil o dia inteiro, ou disco, que tinha uma coleção, clássicos do jazz, era uma coisa assim, que era uma bolachona grande, o LP assim, minha mãe comprava, porque vinha no jornal o Globo, eu acho uma coisa assim, e minha mãe comprava e botava jazz, doses cavalares de jazz e música clássica. E para variar um pouquinho, bossa nova. Só para dar uma variada. Formação musical, hein? Pois é, eu adoro música clássica, adoro jazz por causa disso. Por quê? E conheço inteiro e gosto, já li livros sobre música e tal, e toco também, violão, né? Não toco saxofone, nada parecido. Mas por quê? Ambiente, cara. Ambiente. Dentro de casa, controle. Cara, tem que ser isso daqui, o ambiente é hostil. Vamos isolar o ambiente e viver num ambiente diferente aqui. Vai sair para onde? Ambiente. Com quem que você vai estar? É isso. Esse controle é muito importante. O problema é que a minha mãe me controlava para garantir a minha ambiência, beleza. Só que hoje o adulto não controla a própria ambiência. A minha mãe controlava a ambiência de uma criança, já sabendo a importância disso. A gente negligencia muito isso. É verdade. Né? A gente vai para lugares que a gente olha e fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu me lembro que eu com meus, 30 e poucos anos, estava lá, solteiro, saindo. Aí eu me lembro que eu fui numa balada, que um dia, sabe quando cai a ficha? Eu falei, cara, o que eu tô fazendo nesse lugar, velho? Que desgraça esse lugar aqui. Tipo, que isso vai me agregar, que isso vai me agregar? Caiu a ficha, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Vamos embora desse lugar aqui. Ambiente, cara. Com quem que você tá? O que você tá conversando? Qual é o tipo de conversa? Qual é o tipo de papo? Quais são os... Tem 3 coisas que eu gosto muito de falar. Você tem que controlar 3 entradas no seu corpo. O que entra na sua mente... Ou seja, o que você vê, o que você escuta, o que você nutre no teu coração, quais os sentimentos que você deixa que entrem e fiquem, e o que você coloca no seu estômago. Alimentação. Acabou, cara. Mente, coração, estômago. Acabou. Se você controla isso, você controla a matéria-prima. A matéria-prima do que você conhece, a matéria-prima do que você sente, a matéria-prima do que é o teu corpo. Acabou. Isso já é, 80% das coisas que você vai fazer na tua vida. Parece simples, ambiente, né? Parece. Aí você olha para as pessoas e você fala, quase ninguém tá fazendo isso. Isso, porque é muito fácil comer o bolo. É muito fácil tomar Coca-Cola. É muito fácil ver uma notícia de desgraça. É muito fácil sentir inveja. O ser humano sente inveja. O ser humano sente medo. O ser humano... É fácil sentir isso. É natural do ser humano. Agora, a questão é você ir contra a natureza para você chegar num lugar em que a média não está. Porque a média está naquilo que é comum. Aquilo que é comum, aquilo que é natural, aquilo que vai fácil. Pô, comer açúcar é fácil. Beber Coca-Cola é fácil. Agora, e quando você vai para uma coisa que é, não, eu não vou comer açúcar. Eu não vou, eu vou entender por que eu tô com inveja. Por que eu tô com essa inveja? Essa inveja tá aqui dentro por quê? Cara, sabe que é um problema comigo? É autoconfiança, é insegurança? O que tá acontecendo? Isso é difícil fazer. Demais. E na maioria das vezes é um reflexo daquilo que você gostaria de estar fazendo, ou algo que você não tem. Isso, é isso. E aí você olhar no espelho e sentir a porrada, falar, gente, aquilo que eu tô mais não gostando no outro é algo que eu preciso tratar em mim. Isso é doído. Isso, porque aí você coloca um espelho e você começa a olhar a cara feia da sua incompetência, de não ter alcançado aquilo que você inveja no outro. E inveja e admiração são sentimentos que estão muito perto. Próximos. Você não, às vezes não consegue distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Então você tem que ter o autoconhecimento, de ter autoanálise, autoobservação, de falar, cara, por que eu tô com medo? Por que eu tô com inveja? Por que eu tô com orgulho? Por que eu quero fazer aquilo que não é para mim? Porque o que está acontecendo? E aí você analisa. E quando você analisa, você se conhece. Teve uma vez, e aconteceu uma coisa muito engraçada. Isso aí há 10, 11 anos atrás. Eu tinha um Clio, eu morava num apartamento no centro da cidade. Gente, isso, a gente tá falando de 2023 agora. Tô falando de 2012. Eu morava num apartamento no centro da cidade, em que o aluguel era R$250. Pensa num apartamento que o aluguel custa R$250. Já pensei, tem materializar. Não é bom. Não é bom. 11 anos atrás. Exatamente, não é bom. E eu tinha um Clio usado, obviamente. Eu me lembro quando eu comprei esse Clio, aquele Clio hatch, né? Aquele que tinha uma bundinha atrás, assim, não era um sedã, né? Era um pequenininho. Eu fui na concessionária, usados, obviamente, e eu gostei daquele carro ali. Um carro X lá, sei lá, um Civic. Porque
Porque aí, quando você está nessa situação, você não pergunta o preço do carro, você pergunta o preço da parcela. Quanto que é a parcela? Ah, sei lá, R$600. 600 não dá. E aquele outro ali, melhorzinho, mas ainda, né, piorzinho, mas não muito. R$500. E aquele outro ali, 450. Aí eu falei, cara, o que você tem de 200, 220 na parcela? Aí o cara parou, pensou, pergunta difícil. Ele falou, cara, eu tenho um carro aqui. 220? 230 dá, beleza. Aí ele me levou lá no fundinho da concessionária, tinha um Cliozinho. Cliozinho pequenininho, meio velhinho, assim. Ele assim, meio abandonadinho, tava meio sujinho, assim. Eu olhei e falei, 230, tá, vou levar então, né? Não fui eu que escolhi o carro, foi o carro que me escolheu. Eu falei, eu vou levar esse Clio. O Clio, cara, nossa, tô destruído, muito problema. E aí um dia eu cheguei em casa, estacionei o carro, o apartamento ficava com a garagem no nível da rua, assim, né? Estacionei o carro, das 7 horas da noite, 8 horas, sei lá. Subi lá pro apartamento, mais 11 horas. O seu Antônio, que era o porteiro, tocou o interfone. Alô? É seu Conrado? Oi, seu Antônio. Seu carro tá pegando fogo. Meu Deus. Como é que é, seu Antônio? Seu carro tá pegando fogo. Eu devo ter estacionado na vaga de alguém. De repente, a minha parte do carro tá na outra vaga. Eu não vi. Beleza, vou descer lá para tirar o carro. Nunca que o carro tá pegando fogo. Mas carro pegando fogo como, né? E ele não deu... O problema foi que ele não deu a ênfase necessária. Ele falou, Conrado, seu carro tá pegando fogo. Não. Ele tinha que falar, uma coisa meu calma. Deus, seu carro tá pegando fogo. Seu Conrado, é urgente. É urgente. Ele não deu a ênfase necessária. Aí eu desci com toda a tranquilidade do mundo, lá, com um celular na mão e tal. Beleza, vou tirar meu carro ali da vaga e tal. Cara, quando eu cheguei lá, o carro estava pegando fogo. Tava pegando fogo mesmo. Tinha labareda saindo do respirador do motor. Nossa. Aí depois eu descobri que aquele problema, aquele carro, aquele Clio, naquele ano, sei lá, uma amiga minha também aconteceu isso no meio da estrada, tinha um problema que o carro pegava fogo. Nossa, qual a chance, né? Quando você não chegou lá na concessionária, meu Deus. O carro pegava fogo. Então, e aí eu morava nesse apartamento, o carro pegou fogo. Nossa. Sabe aquela vida que você olha e fala, cara, não tá funcionando esse negócio. Não tá funcionando. Eu tô fazendo um monte de coisa, mas não tá dando certo. O que eu tenho que mudar? E aí eu me lembro que naquela hora que o carro começou a pegar fogo, eu me desesperei, eu tentei ligar o carro pra tirar o carro de lá. As pessoas gritando, sai, vai explodir! Meu Deus, que maluco, né? Mas na hora que o desespero de resolver. Não é todo dia que um carro pega fogo, né, cara? E aquele que você foi ali, né? Com a parcela que você podia pagar. Pô, minha parcelinha 230. E aí uma hora eu pensei, cara... Tem uma coisa que um dia eu falei, isso faz tempo que eu não falo isso, é que eu chamo de ter o Dalai Lama te dando um ensinamento. Porque, o que você imagina? Imagina que você encontra o Dalai Lama. O Dalai Lama chega para você, com toda a sabedoria dele, e fala, as estrelas são, sei lá, douradas, mas o mar é azul. Aí você fala, nossa, que gênio, né? E aí você tira a sua conclusão, né? O carro pegando fogo é uma experiência que provavelmente nunca mais eu ia passar na minha vida. É aquele ensinamento, cara, eu tenho que aproveitar esse momento para aprender, porque essa situação não vai acontecer mais, porque eu não vou deixar. Mas agora está acontecendo. O que eu posso aprender dessa situação? Perfeito. E aí eu aprendi algumas coisas, uma delas é, cara, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida, foi a primeira coisa, porque quando eu olhei pro lugar onde eu morava, o carro pegando fogo, cara, tinha uma coisa errada, tinha uma coisa muito errada. E daí eu comecei a entender onde que eu estava errando e o que eu podia mudar. Isso foi em 2012. Acho que meio de 2012. Final de 2012, um cliente meu, eu dava aulas presenciais ainda, mas turmas pequenas e tudo, e aí, acho que era Thiago Paulino o nome dele, eu sou meio Rain Man, assim, cara, eu lembro dos nomes, assim. Thiago Paulino. Ele chegou pra mim e falou, Conrado, você conhece o Frank Kern? Falei, não conheço. E o Jeff Walker? Não conheço. Você tem que conhecer. Anotou no papel e me deu o papelzinho. Eu cheguei em casa do tipo, cara, ele deu um grau de importância para aquilo. Diferente do seu Conrado. Exatamente. Conrado, isso aqui você tem que conhecer. Exatamente. Eu cheguei em casa, cara, comecei a pesquisar Jeff Walker, não entendi nada. Falei, cara, mas cadê o produto dos caras e tal? Era lançamento, mas o Brasil nem tinha chegado isso ainda. E aí eu vi que ia ter um evento nos Estados Unidos chamado Traffic and Conversion Summit, do Ryan Deiss. Eu olhei aquele evento,
ia acontecer em janeiro. Isso devia ser em agosto, mais ou menos. Acontecer em janeiro de 2013. Eu olhei e falei, cara, eu tenho que estar nesse evento aqui. Só que tinha um detalhe, eu não sabia inglês. Tirando isso, e o fato de eu não ter dinheiro, todo o restante... Tava tranquilo, né? Tava tranquilo. Todo o restante Tava tudo certo. tinha dominado já. Falei, cara, eu tenho que conseguir dinheiro para ir nessa viagem, porque lá no evento é onde tem esses caras, e, cara, eu tenho que estar lá. Tá acontecendo alguma coisa que eu não tô sabendo, eu tô perdendo alguma coisa. Uhum. E eu não sabia inglês. Eu passei 6 meses lendo livro no Kindle. Nossa. Clicando em cima da palavra, vendo a tradução, ia para outra. Meu inglês era básico, vai. Sabe quando você coloca no teu currículo, quando você recebe um currículo, né, em inglês intermediário? Uhum. Isso quer dizer que o cara não fala nada. É básico 1, né? Era isso, meu inglês intermediário. Aí eu comecei a ler livro no Kindle, comecei a ler. Aí eu comecei a... Eu entrei na escola, né? A gente sempre tem inglês na escola, então a gente vive num ambiente americanizado, né? Então, eu fui assim, 6 meses lendo, tipo 1 hora por dia, e juntando um dinheirinho. Aí juntei, o dólar tava 2, eu acho, naquela época, eu juntei, era $1.000 por semana, eu passei 8 semanas, deu $8.000, R$16.000. Eu juntei esses R$16.000 e eu só tinha dinheiro, porque aí eu fiquei numa host family e eu só tinha dinheiro para pagar o almoço, porque numa host family, lá que eu fui fazer uma escola de intercâmbio, você tem o café da manhã e o jantar. E o almoço você tem que dar um jeito. Uhum. Enquanto isso, você ficava na escola. Aí eu falei, cara, eu vou pra lá, porque eu vou no evento, aproveito e já fico 2 semanas numa escola, 2 meses numa escola de inglês, para melhorar o meu inglês. E aí eu vejo o evento e tal, e entendo o que está acontecendo, porque aqui no Brasil esse negócio não chegou. Lá eu conheci o Érico Rocha, lá no evento, aí conheci ele e tal, entendi o que ele estava fazendo. E daí, fui para lá com 2 semanas de dinheiro para o almoço. Eu juntei, deu para isso. Quando eu cheguei lá, eu lancei um produto, a minha turma 8Ps, que era que eu dava em 2011, que eu tinha feito uma turma online, eu gravei no GoToMeeting, eu acho que era uma versão antiga do Zoom, assim, era um outro Zoom, né, antigo. E aí eu vendi e eu fiz $30.000 nesse lançamento. R$60.000. Eu fiquei com $15.000, $7.500 eu gastei por mês, né? Então eu mandei 15 mil para o Brasil, fiquei com 15 mil, 7.500 por mês. $7.500, cara, eu tava rico. Eu tava na Disney. Eu tava rico. Eu fui para Las Vegas, fui pro Grand Canyon, andei de helicóptero no Grand Canyon. Uau, que máximo! Estourei dinheiro. Chegou nos últimos dias, eu não tinha mais dinheiro. Eu tive que pedir dinheiro lá pro meu financeiro para eu voltar. Para voltar não, para eu viver a última semana ali. Ah, beleza. E ali eu dei um salto. Eu entendi algumas coisas, aí eu cheguei no Brasil e falei, ok, eu vou abrir uma empresa, porque o negócio que eu tava não tava legal, não tava rodando como eu queria, eu vou abrir uma empresa, eu vou começar a fazer esses lançamentos para vender as minhas turmas que eu já dava, e daí a coisa começou a escalar. Aí eu fui para a Infoproduto, depois eu voltei para os meus eventos presenciais e tudo, mas aí eu entendi um jogo que eu não tinha entendido ainda. Eu tinha técnica, mas eu não tinha algumas peças que faltavam. E eu fui para lá buscar. Isso me deu algumas lições. Primeiro o que tem que fazer? Cara, tem que ir para os Estados Unidos. Eu não sei inglês, não tenho dinheiro. Eu tenho quanto tempo para arranjar isso? Bem 6 sua mãe, meses. Né? O que eu tenho que fazer para ir? O que eu tenho que fazer para ir? R$16.000 e saber o mínimo de inglês. O mínimo, para entender alguma coisa lá. E eu me lembro que quando era palestra nesse evento que tinha PowerPoint, ia tudo bem. Quando não tinha PowerPoint, eu não entendia nada. Zero, não entendia nada. E pegava algumas coisas assim no ar, assim, e aí tudo bem. E aí eu voltei e comecei a modificar o meu negócio. E você foi super pioneiro, né, nesse sentido. Fui, cara. Como que foi ser o primeiro cara ali, um dos primeiros que foram embarcando nessa com o Érico? Eu fui no Fórmula 0 do Érico, e aí eu olhei e falei, puta, entendi, vi as peças e tal. Aí o Érico foi para lançamento, falei, não. Eu lembro que eu fui descobrir o Érico muito mais pra frente, e pra mim foi uma disrupção, assim. Fórmula de lançamento. Isso aí. As pessoas estão vendendo o quê? 6 em 7, 7 em 8, não sei o que. Eu ficava enlouquecida. Eu falei, não, pera, não é possível. É verdade? Deixa eu entender primeiro esse negócio, né? É isso aí. Eu entendi, é legal, e é verdade, funciona e tudo. E eu falei, bom, o Érico tá indo para lançamento, então eu vou para perpétuo, porque eu não vou competir com um cara que já faz e tá posicionado nisso. Sim. Vou para perpétuo, venda do perpétuo. O Érico abriu um mastermind. Eu ia entrar no mastermind dele, eu pensei... Aí eu tava no evento, cara, eu olhei...
O Eric vai dar risada, a gente sabe disso. Eu olhei no evento, tava lá no Fórmula Zero. Eu olhei, falei, cara, só tem o Érico falando sobre isso. Todo mundo aqui aprendendo. Tô vendo ali o fulano, acho que tava o Galdino, tava um monte de gente do mercado lá. Eu falei, cara, tá todo mundo aprendendo também. Aí, uma dada hora, eu olhei e falei, eu vou ser o número 2. Simples. O Érico já começou, tá, tô aprendendo aqui e tal, vou ser o segundo. Tá tudo bem, Jack Welch, cara. Vou ser o segundo. Tá tudo certo. E aí eu não entrei no mastermind dele estrategicamente para montar o meu mastermind. E daí ficou ali a polaridade, né? Tipo, o Eric tá fazendo lançamento, eu de perpétuo, os dois tinham mastermind e tal. E por aí vai. Aliás, tem uma outra história engraçada que quando o primeiro encontro de mastermind que eu fiz, para quem está ouvindo, a gente não sabe o que é mastermind, é um encontro de empresários que cada um fala dos seus desafios e aí todo mundo ajuda. Basicamente é isso. O primeiro encontro que eu fiz mastermind, eu não sabia como é que funcionava o mastermind. Eu não sabia. Eu sabia que eu tinha que montar um mastermind, porque senão outras pessoas iam montar, e eu tinha que estar ali ainda na dianteira. Ali o Eric montou o primeiro, eu fui montar o segundo, só que como eu não participava do mastermind, eu não sabia como é que era. Então eu montei o mastermind... Descobri na prática. Na prática, durante o encontro. Eu criei algumas palestras e falei, gente, vai ter que funcionar, porque eu já vendi o negócio. Vendi acho que a 25 mil. Vai ter que funcionar. Eu reuni lá, acho que... Cara, deu umas 20... Não, acho que umas 30 pessoas por aí. E aí tiveram as palestras. E aí eu observando, né? Todos os sentidos atentos para saber como é que aquele negócio ia funcionar. E aí, de repente, o Alan Pax, que era do mercado também, falou, pessoal, eu tenho um desafio, porque o Alan Pax participava do Mastermind do Eric. Eu tenho um desafio que é isso, isso, isso e aquilo. Aí as pessoas começaram a ajudar o Alan. Eu falei, olha, o que está acontecendo, gente? Aí o outro, meu desafio é esse, esse, esse. Eu falei, gente, isso é genial. No meio do negócio, cara. Que louco, né? No meio do negócio. E aí eu falei, e você, qual é o seu desafio? Meu desafio é esse, esse. Aí todo mundo ajudou e tal. É isso. É isso. Vou fazer isso. Esse é o Mastermind, vai ser isso aí. Eu não sei se é exatamente... Depois eu descobri que era exatamente aquilo. Sim. É isso aí. Eu não tinha entendido o que era ainda. Então, é aquela história de, cara, vai lá e faz, cara. Você não precisa saber toda a teoria. Você vai cometer erros? É lógico que você vai cometer erros. Mas sabendo toda a teoria, você também vai cometer erros. Sim, vai perfeito. cometer erros de qualquer maneira. E o maior aprendizado está no erro. Não está na teoria. Sempre no erro. Mas o aprendizado está lá. Quando você quebra a cara, você fala, agora eu entendi. Nossa, perdi dinheiro, tá bom. Perdeu pouco, você está aprendendo ainda. Pior você perder lá na frente. Exatamente. Vai criando casca, né? Vai entendendo, vai... Isso, é isso daí. Eu acho que essas histórias terminam a primeira pergunta, que é quem é o Conrado. Acho que bota ali entendi. Ok. Vai para cima, faz, fica atento, se dedica, entrega e seja forte, mentalmente forte. Não é ser bruto, é ser forte. Não é ser arrogante, é ser autoconfiante, é diferente. Não é ser simplório, mas é ser humilde. Então, ali, né? Você, cara, como é que o jogo é jogado, né? Aprende, continua, vai. Continue a nadar, né? Vai lá, continua. Isso tem muito a ver com o que você falou da obstinação, né? Me parece essa coragem de fazer e aí vamos trocar o pneu com o carro andando. Isso. É o que tem que fazer? Então vamos fazer. Mas não sei fazer, vamos aprender. Simples assim. Tenta uma coisa, né? Se der errado, a gente conserta. É isso, pelo amor de Deus. Vai lá, faz, cara. Não fica parado. Você só descobre o problema depois que você se engalfinha com ele. Você não descobre o problema olhando ele de longe. Você tem que ir para lá, para dentro do problema, para ficar destrinchando o problema. É aí que você aprende. Degladiar ali com o problema. É isso. Só que a gente está falando de esporte, né? O esporte ensina muito isso. Porque, cara, eu só treino com personal. Eu não treino sozinho, porque eu sei que com personal eu rendo mais, né? Você sempre treinou? Eu treino desde os 17 anos. Mas, cara... Quando a vida fica um pouco mais estável, você consegue treinar todo dia. Sim. Mas assim, 17 anos, pobre, lógico, lá e treinava. fazendo Aí o que largava, dá, né? isso. Aí treinava mais um ano, aí parava 2, aí, porque, aí não tinha dinheiro, aí a alimentação estava ruim, aí eu falava, já não vou me alimentar bom, então não vou treinar. E por aí vai. Então, desde 17 anos eu treino, mas assim, continua, volta, sai. Aí eu já fiz judô, já fiz vôlei, já fiz futebol, já fiz um pouquinho de karatê, fiz... que mais que eu fiz? Cara, fiz um monte de coisa. Fiz um monte, fiz tênis. Mas assim, né? Faz um ano, aí faz 6 meses uma coisa, aí não gosta. Mas assim, né, cara? O corpo é movimento, cara. Né? Isso mesmo. O corpo é movimento, tem que se movimentar, cara. Mas essa coisa de... Por que a questão do esporte, né? Porque
Cara, quando você tá lá, cara, morrendo, você tá com a língua pra fora, você tá lá, cara, eu não aguento Você ainda tira mais uma, duas. Isso, exatamente. Lembro que hoje eu tava dando 5 tiros de transporte. E transporte, pra mim, particularmente, é um pouco mais difícil. Eu tô sem fôlego direito. E aí eu lá, né, pá. E o personal, vai, cara, vai, 30 segundos. Eu falei, cara, eu não tô aguentando. Vamos, vai, tá acabando 10 segundos. Eu falei, cara, só mais 10. Aí você para. Aí beleza, 1 minuto de pausa. Aí, legal. Aí, olhando pro relógio, cara, eu tenho que descansar antes de dar 1 minuto. E aí você vai. Pressão, né? Descansa. Volta. Aí, cara, 10 segundos. Vai, rápido. Aí, beleza, de novo. Quando você chega no final, você fala, cara, eu consegui. Da primeira eu falei, eu já tô cansado. Eram 5. A primeira eu falei, eu tô cansado. E eu tava na 5ª, fazendo, cansado, mas fazendo. Isso vai treinando a tua mente para te falar o seguinte, você consegue. Vai lá. O Joel fala uma coisa, a mente cansa antes do corpo. Nossa, total. É isso, total. cara. Vai, continua. O teu corpo aguenta. A tua mente tá desistindo, mas o teu corpo ainda aguenta um tanto ainda. E eu sempre penso, cara, a mente cansa antes do corpo. A mente cansa antes do corpo. Vai, a mente cansa antes do corpo. E esses momentos da tua vida definem quem você é. Que é o momento em que você continua e chega no final e fala, cara, eu consegui. Uhum. A partir daquele eu consegui, você começa a pensar, que outras coisas eu também consigo? Que outros limites eu também rompo? Isso muda tudo. Contar uma história. Pode falar. Eu ia perguntar que eu te acho muito energético, né? Isso contagia pra caramba. Parte deve vir do esporte, dessa presença física, dessa força, dessa forma de se posicionar. Isso, forma de se posicionar. Isso é muito importante. Acho que isso aí é um ponto. Depois eu conto essa história. Guarda lá na gavetinha, que pra gente não esquecer. Vou guardar na gavetinha aqui. Forma de se posicionar. Isso é muito importante. Sempre que eu encontro um cara preto ou uma mulher preta, sempre que eu encontro, e são poucos, eu pego no braço, chamo pra junto e falo, nós dois, e olho bem no fundo dos olhos dessa pessoa e falo, nós dois temos um papel. Você sabe qual é esse papel? Geralmente o cara fala, eu sei. Beleza. Dá o exemplo. Por quê? Porque eu conheci o moleque do morro lá. Eu conheci o menino que entrou pro tráfico. Conheci, cara. Morava no Rio de Janeiro, cara. Cara, minha mãe subia morro. Você conheceu de perto, né? Eu conheci de perto. Eu conheci. Teve amigo meu da escola que eu encontrei, sei lá, 20 anos depois. Eu olhei, sabe que você tá andando na rua assim, eu falei, cara, pô, aquele é o Alexandre. Aí o Alexandre, cara, Conrado, Alexandre, Conrado, nossa, e aí, como é que você tá e tal? E aí, cara, aí eu perguntei, e aí, Alexandre, como é que você tá? Eu já tinha escrito o livro já. Aí ele falou, acabei de sair da cadeia, pô, tá difícil. Aí eu falei, rapaz, pá, cara, porra, mas e agora, cara, daqui pra frente e tal? E você? A vida tá difícil, cara, o que eu vou falar? Vou falar o quê? Eu vou falar o quê, cara? O cara acabou de sair da cadeia, o cara estudou comigo no colégio. O que eu vou falar pra esse cara? A vida tá difícil, tá difícil. Beleza, cara, pô, a gente se vê e tal. O cara acabou de sair da cadeia. Tem algumas pessoas que acham que, assim, principalmente numa bolha um pouco mais abastada, e a gente pertence a essa bolha, mas a gente tem que entender que bolha é essa, que a gente está numa bolha, que o Brasil é a Finlândia, a Noruega. Não, o Brasil não é a Noruega. Bem distante, né? Muito. Muito distante. O Brasil, nós fazemos parte de 90,01%. Tá e é exatamente isso. 0,1% da população, se eu não me engano, segundo o IBGE, ganha mais de 50 mil reais por mês. É isso. 0,1% da população. Eu acho que 5% da população ganhou mais do que 2.600 reais. É isso aí. Então, quando você olha uma estatística dessa, a gente pensa algumas coisas. Primeiro, eu penso isso e penso, beleza, só que a gente ainda tem um outro viés ainda, que são as pessoas pretas. Cara, se a gente tem uma taxa de miséria abaixo esses 95% ganha menos de 2 mil reais, tem tipo, eu não sei o número, mas tipo, sei lá, 99% dessa galera dos pretos estão ali embaixo. Perfeito. Muita gente. Nós temos um papel de... E você tem uma representatividade feminina muito forte. Cara, as mulheres... Hoje eu olho para as empresas e falo, pô, que legal, tem mais mulheres. A minha empresa acho que
deve ter metade, se não um pouquinho mais da metade de mulheres. Pô, que bacana. Agora, pretos ainda é difícil. Nossa, demais, demais. É uma batalha ainda. É E o que você falou, exemplo é muito legal. A pessoa conseguir se enxergar representada nos lugares e falar, eu posso chegar, ele chegou. Isso. Então Não eu preciso ser também traficante. posso. É uma escolha. Agora eu tenho uma escolha. Não tem só uma opção. Eu também tenho uma escolha agora. Eu posso ser isso daqui também. Exatamente. Então, essa representatividade é muito importante das empresas, do exemplo. Tanto que quando eu encontro um preto, uma preta, eu falo, velho, a gente tem um papel. Você sabe disso, né? Sei. Beleza. Presta atenção, escuta o que eu tô falando. Não esquece. Dá o exemplo. Não seja preguiçoso. Não seja... Não, e aproveite as oportunidades que você tem. Isso. É isso. É exatamente Pra isso. chegar cada vez mais Dá longe o exemplo, e abrir a cara. porta para outras pessoas. Exatamente, abrir a porta. Dá o exemplo. Por isso que, quando você falou a palavra de assumir uma posição, se posicionar é muito importante. Porque, cara, a gente vive no Brasil. Se a gente não melhorar esse lugar em que a gente vive, ele vai ficar ruim para todo mundo. Vai ficar ruim pra gente, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Vai continuar ruim para todo mundo, porque é bom não tá. Não tá horroroso. Não é uma ditadura da África subsaariana, não é isso. Mas não dá para falar que tá bom. Dá para melhorar bastante. Muito. A gente, empresários, tem esse papel, porque a gente que dá emprego, a gente que dá dignidade. A gente dá emprego é dignidade. Eu amo o trabalho da Alcione, do Amigos do Bem. Eu amo o trabalho. Demais. Eu amo o trabalho dela. Muito linda mesmo. Pois é. O que ela faz? Dá dignidade. Dignidade. Cara, não dá dinheiro, dá um emprego. Exatamente. Bota lá a família para fazer beneficiamento de caixão de caju. Eu falo que o brasileiro ele tem tantas características incríveis, o que falta é oportunidade. Exatamente. Quem deu uma oportunidade, né? Você fica, eu vou te dar uma oportunidade. Daqui, vai cá, aproveita. Tá aqui, é pequenininha, mas se você... Abrir aquela porta inicial, aí óbvio, é a autorresponsabilidade de cada coisa. Eu falei da oportunidade. Pega a oportunidade e vai pra cima. É isso. Mas se você dá aquela primeira oportunidade, eu acho que você pode mudar a vida de uma família, mudar o entorno. Porque aí esse cara ou essa mulher que tava ali numa situação e você dá luz pra ela, toda uma penca de pessoas vai junto, porque entende, cara, a pessoa foi, deu certo, Vira funciona. exemplo. Olha que bacana o que ela conquistou, ele conquistou, eu quero também pra minha vida. É isso, vira farol. Vira Vira farol. exemplo. Tem uma coisa que eu falo muito que é, quando você vence, você dá permissão para que outros vençam. É Olha uma que lindo. permissão, cara. Quando você vence, você dá permissão, porque a pessoa fala, não é para mim. Não é para mim, isso é demais para mim, isso é muito para mim. Aí fala, pô, aquele cara é igual a mim e ele chegou. Cara, então eu também posso. É uma permissão. E a partir do momento que essa pessoa percebe a permissão na mente dela, nada vence aquela pessoa, porque ela não vai desistir. Não dá para desviar aquilo que ela já viu. Acabou. Ela vai ficar 40 anos para conseguir aquilo. Ela vai ficar ali, cara. Depois ela desiste, ela volta, ela desiste de novo, ela Faz volta. parte, né? Pois Somos é, humanos. vai. Tem aquele momento que você fala, meu, será que é isso mesmo? Será que... Isso. Não, Será e que eu vou aí, conseguir? vem alguém e fala, cara, vai lá. Qual é o problema? É que a gente escuta as pessoas que falam pra gente, você não vai conseguir. E a gente despreza as pessoas que falam, cara, vai lá que eu acredito em você. Quantas vezes a gente recebe um monte de elogio e uma pessoa infeliz fala alguma coisa e você fica preso naquilo. Você só escuta a coisa Você se pega, ruim. às vezes fala, nossa, por que aquela pessoa foi falar isso? E, gente, é uma pessoa no meio de uma multidão que tá te admirando, que tá vibrando, que tá se inspirando. A gente tem tendência a fazer isso. E tem um ponto que é o seguinte. Se eu chegar pra você e falar o seguinte, eu vou fazer um xingamento pra você agora, vou te xingar agora. Tá bom, por favor, vai, eu aguento. Tá, então segura aí. Eu vou te xingar agora. Eu chego e falo, Renata, sua marciana. Gostei desse xingamento. Eu sempre falo que eu sou meio ET. Não ecoa, Não ecoa. porque você sabe que você não é. Mas quando alguém chega e fala pro um cara, eu acho que você não vai conseguir. O cara, puta, é verdade. Eu já acredito nisso. Isso ecoa. É por isso É uma que... responsabilidade que a gente tem quando a gente fala alguma coisa. Exatamente. Exatamente. Eu acho que hoje, com a blindagem do digital, da tela, do celular, as pessoas se sentem mais encorajadas a falar coisas que às vezes eu penso, gente, se você encontrasse essa pessoa na rua, você olharia nos olhos dela e falaria o que você tá falando aqui? aí, né? É isso mesmo. Não é possível que a pessoa, né, assim... Isso, cara. É isso aí. Nossa, eu acho um negócio, assim, brutal. De uma maldade... Vou pegar Volta a aquela caixa, volta a história. caixa, abre. Vou pegar a historinha. A historinha foi a seguinte. Momentos que definem a sua vida, né? Eu tava fazendo um cursinho para vestibular.
Eu fiz ITA, né? Eu não formei e tal, mas eu fiz ITA. Eu fiquei 3 anos lá. Eu tava fazendo cursinho para o ITA. Por quê? Porque em algum momento eu pensei o seguinte, cara, eu não vou ficar nessa vida aqui. Ponto. Isso pra mim tava muito claro. Quando você é pobre, você amadurece meio rápido, né? Eu olhei e falei, cara, não, eu entendi já. Tem muita opção, né? Ou amadurece ou... Exatamente, ou amadurece ou vai dar muito errado, né? Vai te sugar. Isso daí. Eu olhei, falei, cara, eu não vou ficar nessa vida. Legal, cara, entendi, mas não é isso que eu quero. Eu quero mais, eu quero muito mais. E aí eu perguntei pra minha mãe, o que a gente tem que fazer? Não foi pra melhorar de vida, alguma coisa assim. Mas ela respondeu, tem que trabalhar e tem que estudar. Acabou. Simples assim. Você trabalha muito e você estuda muito. Acabou. E aquilo entrou e ficou. Não tem milagre, né? Não tem almoço grátis. Não tem milagre, não tem atalho. É isso, cara. Acabou. E a minha mãe, quando ela estava no Tribunal de Justiça, ela me levava no tribunal para ver os presos. Não os presos na cadeia, para ver os caras passando de algema. Algemado com a mão atrás e cabeça abaixo, o policial ali conduzindo o cara. E a minha mãe falava o seguinte, esse é um tipo de futuro. É uma possibilidade, é isso aqui. Só que tem outras coisas. Mas isso aqui também é um caminho, você tem que escolher se você quer ir por esse caminho ou não. Cara, eu lembro disso até hoje, para mim é muito clara essa mensagem. Levava pra ver o bandido lá, algemado, andando ali, cara. Andando meio, com uma roupa meio suja, meio descalço e tal, com o policial ali conduzindo ele. Mostrava, isso aí, ó, tá vendo aquilo ali? É aquilo ali, ó. Aquilo ali é um futuro. Você tem que escolher se você quer aquele futuro ou não. Falei, cara, eu não quero, né? Eu sabia, não, eu não quero esse futuro. Qual é o outro, então? Trabalhar e estudar. Acabou. Beleza. Trabalhar e estudar? Vamos trabalhar e vamos estudar. Muito. Pra não ter erro. Pra errar por excesso, entendeu? Pecar pra mais, errar pra mais, né? E aí, beleza. E eu tava fazendo um cursinho pro ITA lá, Impacto para Vestibular, professor Roquete, assim, cara, assim, até hoje, um grande mestre, já faleceu, infelizmente. E lá no cursinho, eu tava num grupo de amigos um dia, e aí eu falei que eu tinha feito ITA e tal, e aí um deles chegou e falou, na verdade era um mastermind de um amigo meu, nossa, você fez ITA? Caramba, eu tentei, mas eu não consegui. E eu perguntei pra ele, você tentou quantas vezes? Uma só. Você queria passar na primeira? Fala sério, tá querendo amigo? muito, né? Boa, engraçado essa aí. Eu fiz 3 vezes pra passar. Eu não passei na primeira, eu não passei na segunda, e aí eu passei na 3ª vez. Se você tivesse tentado 3 vezes, você tinha passado também. Primeiro ano, eu tava lá no cursinho, fiz o cursinho, imagina, não passei sabia nem o que era prova de matemática e física, né? Eu falei, cara, isso aqui é o quê, né? A prova é essa, né? Imagina, passei muito longe. Eu nem era um aluno tão brilhante assim na escola. Aí eu fiz o 2º ano. Só que no 2º ano, o dia da minha mãe começou a acabar. E a gente não é tonto, mesmo criança, a gente entende que, cara, tá dando errado, não vou conseguir terminar o cursinho. E aquilo começou a ser o que eu chamo de pergunta fundamental. Na tua cabeça, você tem uma pergunta fundamental, que é aquela pergunta que é a tua prioridade de resposta. Putz, como que eu consigo aumentar o faturamento da empresa? Como que eu consigo aumentar a margem? Como que eu consigo vencer a crise financeira do negócio? Vou pro departamento financeiro, vou resolver, mesmo sem ter experiência. Não é essa história, você sabe. Cara, tem uma pergunta fundamental aqui. Qual é a pergunta fundamental? A pergunta fundamental era, como que eu continuo nesse cursinho? Porque eu não tenho dinheiro. Eu tenho que pagar o cursinho, mas eu não tenho dinheiro. A pergunta é como que eu consigo dinheiro, né? Cara, como é que eu consigo ficar aqui? Como é que eu consigo continuar estudando? Será que se eu arranjar um emprego aqui eu consigo estudar? Eu tava pensando em tudo. Aí eu tava lá na hora do recreio, lá, sei lá, no intervalo lá. Passou uma conversa de orelhada, assim, que eu ouvi. Eu ouvi tipo uma frase. Fulano de tal tem bolsa. E foi embora. Aí eu falei, cara, tem bolsa. Abriu uma luz, dá um caminho. Nossa, o mar abriu. Assim, ó, abriu o mar. Aí, como eu já te conheço, o que eu preciso fazer pra ter a bolsa? O que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu fiz, na mesma hora, eu fui procurar o seu Sérgio, que era um dos diretores. Eu, muito investigado, né? Nerd, magro, né? Com aquele monte de lima do braço. Seu Sérgio, preciso conversar com o senhor. Aí o seu Sérgio olhou e falou, não, tinha um bigodão assim. Não, pois não, passa depois na minha sala lá e tal, isso aqui. Aí, depois de alguma hora, passei na sala do seu Sérgio. Seu Sérgio, entra, Conrado e tal, não sei o quê, né? Me conhecia, que eu tava 1 ano e meio já lá. Seu Sérgio, é o seguinte, cara, saiu de uma vez, eu não consegui nem controlar. Eu tava arfando, assim, depois de falar. Seu Sérgio, é o seguinte, eu tô aqui há 1 ano no cursinho, 1 ano e meio do cursinho, eu preciso de bolsa, eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir pagar esse ano inteiro, mas eu não vou passar esse ano. Eu não vou passar. Eu sei que eu não vou passar, eu vou passar no ano que vem. Cara, assim... Olha
assim, né? Eu sei que eu não vou passar, eu não tô preparado. Agora que eu entendi o que eu tenho que fazer. Mas no ano que vem eu vou passar. Eu vou passar nas cabeças, vou passar em primeiro. Você vai botar meu nome em tudo quanto é lugar do jornal. Mas eu não tenho dinheiro, preciso de bolsa. Cara, e eu falava assim, e repetia, e tremia. Seu Sérgio. Cara, o seu Sérgio parou. No momento que eu parei de falar, ele olhou no fundo dos meus olhos por uns 5 segundos. Não, uns 4 segundos. Aqueles 4 segundos pareciam umas 2 horas. Durou a vida inteira. Durou a vida inteira. E aí ele falou, tudo bem. Pegou um papel, escreveu assim, tá? Ó, leva pra fulano na sala tal, não sei o que lá. Olha. Cara, eu saí de lá com uma bolsa. Eu falei, tem que ser de 100%. Eu não consigo pagar nem 50%, tem que ser de 100%. Ele me deu uma bolsa de 100% durante 1 ano e meio. Eu saí com aquele papel, consegui a bolsa. E a partir daí eu pensei, cara, eu consigo qualquer coisa. Eu consigo passar no ITA, eu consigo qualquer coisa. Quando eu saí do ITA, eu saí para abrir um cursinho para vestibular. Eu saí para mudar para Campinas, eu saí de São José dos Campos, fui para Campinas, não sabia o que ia fazer, mandar da hora, uns 6 meses depois eu abri um cursinho para vestibular. Eu consigo abrir um cursinho para vestibular. Eu abri como? Dando palestra beneficente, aí eu dava palestra, cara, 2005, isso, eu dava palestra. Hoje a gente tem esse modelo hoje, né? Eu dava palestra. Nossa, então você foi muito... 2005, cara. E aí vendia. Você abriu muito mato pra galera vir depois e falar... Muito mato. Dava palestra e fazia pitch, que não era chamado de pitch, né? Em 2005, marketing digital não era muito chamado de marketing digital. Tinha internet marketing, marketing online, não tinha um nome. Eu comecei a trabalhar com marketing digital quando o nome não era marketing digital ainda. 2005, 2002 eu comecei a fazer site, 2005 eu abri uma agência. Agência, 2005, cara. Nem o Google estava no Brasil ainda. Gente, 2005 eu não tinha a menor ideia, eu não conseguia conceber o que era esse mundo ainda. Pois é, 2005, cara. Aí, 2006 eu falei, cara, como é que eu escalo isso? A palestra tá funcionando. Eu dei tipo 26 palestras durante 2 anos para botar cliente dentro da agência. Tá funcionando, escala. Como é que eu escalo? Vou transformar a palestra num livro. Aí escrevi um livro. Por quê? Porque eu consigo escrever um livro. Eu consegui uma bolsa lá no Impacto. Por que eu não consigo escrever um livro? Perfeito. Escrevi um livro. Chamava Google Marketing. Hoje é 8 P's Marketing Digital. Tem que escrever outro. Já em 2006 eu escrevi o livro. Aí o livro começou a vender mais a agência, né, e tal. Aí a coisa começou a crescer. Então, quem está escutando a gente aqui, cara, faz. Não interessa se o Joãozinho vai falar que você não vai conseguir, se o Pedrinho vai falar que você é incompetente para isso. Meu, não interessa. Eles não têm a mínima ideia da capacidade que você tem de ir lá e fazer. De ir lá e fazer, cara. De tentar, de meio que quebrar a cara. E tem uma coisa que eu vi num vídeo desse de YouTube, assim. Tem vezes que eu entro no YouTube para ver vídeo motivacional. Uhum. Não espere que o mundo lhe traga flores. Esse mesmo. Vamos ver. Então... hoje vai ser esse aqui. Uma vez por semana eu fico lá vendo uns 3, 4 vídeos lá. Importante, cara, pra você, né, fazer a tua mente ficar mais forte. O pessoal chama de autoajuda. É autoajuda, mas você tá se ajudando. É isso aí mesmo. Ninguém vai te ajudar, você se ajuda pelo menos, no mínimo, né? E aí eu vi um vídeo motivacional que era... Cara, como é que era mesmo? Era... eu não vou lembrar. Eu lembrei, mas agora esqueci. Mas é esse tipo, né? Não espere que o mundo lhe traga flores. Cara, é isso. Vai lá, cara. Faz o que tem que ser feito. Faz. Uhum. Ninguém tem a mínima ideia das batalhas que você tem da sua mente e nem da força de vontade que você tem para mudar de vida. Ninguém tem a mínima ideia. E nem dos seus sonhos, né? Imagina, você saiu da ITA para abrir o cursinho. No meio disso, enquanto eu estava abrindo o cursinho, eu entrei na Unicamp para fazer química, porque eu estava dando aula de química no cursinho. Você fez engenharia química, não foi? Eu fiz química na Unicamp. Uhum. Mas aí eu passei 3 anos, aí mudei pro cursão, que era um curso de química e física integrado. Nossa! Não, cara. Química e física? Integrado, era isso aí. Era bem, bem louco o curso. Aí eu falei, putz, não é isso que eu quero, eu não sabia o que eu queria. Aí eu saí, uma amiga minha chegou pra mim e falou, Conrado, porque eu tava querendo fazer publicidade e propaganda, porque eu já tava com a agência, mas eu vou me formar pelo menos nisso, né? Aí ele falou, abriu um curso de 2 anos de tecnólogo de marketing. Primeira turma. Eu falei, cara... Você falou, vou realizar o sonho da minha mãe, que é eu ter um diploma. Uhum. Porque eu tinha feito 3 anos de ITA, saí. 3 anos de campo, saí. E esse curso é de 2 anos. Quando eu pensar em desistir no terceiro, já acabou. Já foi. Eu já formei. Maravilhoso, adorei isso. Quando eu pensar em desistir, já me formei. E foi exatamente o que aconteceu, porque no último semestre eu quase não fui na aula e recebi meu diploma mesmo assim. Fui lá e depois, beleza. Eu me lembro que um dia eu tava na sala, aí eu abri a apostila, tinha um artigo meu lá. Olha lá, tá vendo? É isso que eu falava, você podia dar aula no curso. Eu cheguei a dar uma aula lá de marketing digital, que o professor falou, Conrado,
você não quer dar uma aula, não? Porque ele falou, cara, eu vou dar aula de marketing digital pro cara que eu tô lendo o livro dele. Não dá, né? Versão de papéis ali. Mas, e aí foi, né, cara? Mas tudo muito ali, tijolo por tijolo. Cara, construído, e constrói, aí volta um pouquinho, aí vai de novo, e vai. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que a primeira pessoa que eu ouvi falar essa frase foi o Ícaro de Carvalho. Me dá 10 anos. Me dá 10 anos. Acabou, só isso. Só precisa de 10 anos. Não é 1 nem 2, são 10. Mas também não precisa de 20, não. São 10. Me dá 10 anos. Eu vou chegar onde for, mas eu preciso de 10 anos. Porque os 3, 4 primeiros eu vou errar muito, vou perder dinheiro, vou me lascar todo. No 5º, 6º, 7º eu vou aprender como fazer. No 8º, no 9º e no 10º eu vou arregaçar. Vou arregaçar. E aí me dá 10 anos, só isso. Isso que eu tento passar para as pessoas. Tem o lado técnico, beleza, tem o processo. Claro. Sempre a gente precisa de ferramenta. Sempre, né? Lógico. Mas não é a técnica que vai fazer você vencer. Se não tinha um monte de vencedor aí, a técnica tá aí, cara. Tá na internet, tá em livro. Você paga um curso aí barato e faz. Não é a técnica. É o que tá dentro da tua cabeça e não é o conhecimento. É a parte emocional da tua cabeça. Porque tem a parte racional, que é a técnica. Beleza, sem isso você não faz muita coisa também. Não adianta você ser um incompetente animado, né? Você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Iludido, né? É, um iludido. Agora, se você tem a competência, a técnica, cara, e você tem a força, bicho, você vai muito longe, cara. Você vai mudar a vida da sua família inteira, vai quebrar o ciclo da pobreza, acabou. Dali pra frente, só dinheiro, só riqueza, só opulência. Por quê? Porque você quebrou o ciclo da pobreza. Seja o cara que vai quebrar o ciclo da pobreza da tua família. Eu fui o cara. Seja você também o cara. Quebra o ciclo da pobreza da tua família. Mas vai doer? É lógico que vai doer. Você quer mudar 10 gerações de família em uma geração e tá achando que vai ser fácil? Que isso, cara? Em média, demoram 3 gerações para um brasileiro sair, da uma família sair da pobreza e chegar na riqueza. São 3 gerações de muito trabalho. Muito esforço. Não é pouco, não. A minha avó foi miserável. A minha mãe foi pobre. Cara, eu tenho grana. Acabou. 3 gerações. Igualzinho, certinho. E todo mundo lutou para ganhar dinheiro. Minha avó lutou, minha mãe lutou e eu tô lutando. Meu filho, nossa, vai ter muito dinheiro. Mas foram 3 gerações para chegar da miserabilidade à riqueza. 3 gerações. Simples. Pensa nisso. Talvez você seja a primeira, a segunda ou a terceira. E se você quiser fazer em uma geração, vai dar mais trabalho. De onde veio essa sua força? É isso que eu fico olhando e falo, gente, incrível, né? E passando por vários altos e baixos, várias reconexões ali. Não, acho que é isso, de repente não é bem isso, talvez seja aquilo. Como que você trouxe essa força, essa vontade de vencer? E como que você mantém? Porque uma coisa é você ter vontade, vai, tratorzão, faca nos dentes. Aí, de repente, a vida. Problema de saúde. Sim. Acontece alguma coisa, sua cabeça não tá legal. Problema financeiro do nada. Coisas acontecem. Primeira coisa, da minha mãe, lógico. Porque minha mãe chegou a dormir na rua. Não é que ela era miserável. Tinha uma época da vida que estava muito difícil, não tinha dinheiro para pagar o aluguel e tal. Dormiu na rua. Grávida. Dormiu na rua. Uau. Dormiu num banco de uma praça. Foi uma noite num banco de praça. Quando eu olho para minha vida... Você é filho único. Sou filho único. Na verdade, eu tenho um irmão por parte de pai. Tá. Parte de pai. E quando eu olho para essa história da minha mãe, eu falo, cara, eu não tenho o direito de reclamar. Perfeito. Tipo, vou reclamar de quê, velho? Vou reclamar de estar numa cadeira que é velhinha, mas é macia. Num computador que também é velhinho, mas existe o computador. Eu tenho um computador. Num apartamento de R$250. Cara, mas eu tenho um apartamento. Eu durmo numa cama. Em Campinas. Pô, vou reclamar de quê, cara? Não tenho direito de reclamar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é... Quando eu estava na 5ª série, até a 5ª série, eu era uma ameba. Era uma bactéria. Uma ameba. Um plâncton. Um plâncton. Exatamente. Era uma bactéria. Eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo nesse mundo. O mundo, para mim, era completamente assustador. Eu era um bichinho acuado num canto. E como a minha mãe sempre me colocou em escola particular, se matava de trabalhar para isso, eu estava além das minhas possibilidades. Então eu estava num lugar que para mim era um lugar completamente estranho, não fazia parte do meu mundo. E nem era uma escola particular cara, uma escola particular média, ali mediana. No meu colégio, devia ter, sei lá, 500 alunos, 600 alunos, não sei. Mas tinha tipo uns 5 pretos.
Pretinho, 5. Eu era um deles. Então, eu já não me via representado ali. Então, já era diferente já. Eu era o cara mais pobre da sala. Eu nunca ia a nenhum passeio. Às vezes eu ia, um por ano. Juntava dinheiro para ir naquele passeio. E aí, o que minha mãe não deixava sair também. E que bom, porque eu ia sair para ser o quê? O excluído? Não, velho. Eu não jogo, eu não entro num time de futebol, eu não entro num campo de futebol, eu não entro pra jogar. Sabe por quê? Porque eu jogo mal. Então eu não entro. Pra que fazer vergonha? Vai aprender primeiro. Não é só pra brincar, não. Brincar, eu brinco, sei lá, de sinuca, né? Coisas que eu gosto e sei, um pouquinho, pelo menos. Um pouquinho, pelo menos. Brincar com uma coisa que você não sabe, Tomar você vai pau, dar né? canelada nos outros, vai. Não, cara, eu não sou palhaço, cara. Imagina. Os outros ficarem rindo de mim, imagina, não tem condição de acontecer isso. Então, ainda bem que eu não ia nos passeios, né? De vez em quando eu ia e tal, tinha uns amiguinhos, então, mas não era um monte também. Eu era tímido, brutalmente tímido. Brutalmente Depois tímido. eu quero entender isso. Eu sou não, hoje eu não sou, né? Mas eu era muito tímido, muito tímido. Eu ainda sou um pouco em rodas de pessoas que eu não conheço, cara, eu fico bem calado, fico ali, né? Às vezes eu pergunto alguma coisa e tal, mas eu não sou o cara que chega, e aí, pessoal? Não, eu não sou esse cara. Eu não sou o popularzão, não sou. Sou um cara sério, cara, sou um cara mais sério, né? A gente tá dando risada aqui, mas, cara, sou um cara mais sério. Então, até a quinta série, eu era muito fechado, muito quieto, muito... E eu estudava, eu era um excelente aluno, porque eu estudava muito. Foi isso que me deu base, inclusive, para passar numa boa faculdade depois. Uhum. Por quê? Cara, porque eu tava me criando raiz, não tava bambu, né, cara? Eu tava fundando minhas raízes. Na quinta série, eu entendi uma coisa. A mesma coisa que eu entendi lá quando o carro pegou fogo. Não tá funcionando. Eu tinha 12 anos? 12 anos de idade, né? 11, 12 anos. Não tá funcionando. Cara, não pego ninguém, não tenho amigo. Não tá funcionando. Tá dando errado esse negócio. Vou mudar de colégio. Cara, enchi a paciência da minha mãe. Eu quero mudar de colégio, quero mudar de colégio, quero mudar de colégio, quero mudar de colégio. Eu estava num colégio chamado Batista Brasileiro. E aí mudei para um colégio chamado Batista Shepard, que era o Batista Americano, que era perto da casa da minha avó, que a minha avó podia me pegar lá. Beleza. Na sexta série, eu estudei no Batista Shepard. Eu virei um projeto de bandido. Virei um mini bandidinho. Porque eu fui pro outro lado, né? Eu entrei no colégio e falei que agora o ambiente não me conhece. Uhum. Eu vou ser uma nova pessoa. Eu criei um personagem e eu era aquele personagem lá. Tá. Desvirtuado. Matava a aula, desvirtuado. Fiz muito amigo, era um cara relativamente popular agora, mas era popular do fundão. A galera do fundão lá. A galera da frente não falava comigo. Eu era da galerona lá. Inclusive, um desses caras... Foi pro outro extremo. Foi pro outro extremo. E um desses caras, o Alexandre, foi o cara que foi preso. Lembra a história que eu contei? Era um dos caras que estava comigo no fundão lá, naquela sala. Aí eu cheguei pra minha mãe no final do ano e falei, mãe, quero mudar de colégio. De novo? Não é possível. Porque lá não tá legal. Deu certo. Então... não funcionou. E aí eu fui pro Colégio Marista São José, na Tijuca. Aí eu fui encontrando o equilíbrio. Aí eu fui ajustando. Então, até a quinta série, eu não era significante. Lembra que eu falei de relevância e significância aqui? Sim. É isso. Eu não era significante. Eu não tinha relevância. E eu queria ter relevância. A partir da sexta série, beleza, eu tive relevância mais pro lado errado, ok. Aí na sétima série eu comecei a consertar, comecei a ajustar. Foi importante e aí, beleza. ter vivido esse outro lado? Foi. Pra você falar, aqui eu tenho relevância, mas de repente falar da forma que eu gostaria mas de não ter. é isso, beleza, isso aí, cara, legal. Cara, eu podia ter fumado, cheirado, tinha tudo, cara. Meus amigos lá, meu. Mas a minha mãe, lá na música clássica, no jazz, na MPB, me colocou valores. E aí eu sabia que tinha uma linha que eu não podia passar. Não interessa onde eu estava. Cara, droga, cara, esquece. Esquece, assim, esquece. Zero de possibilidade. Por mais que eu tivesse rodeado disso, é a mesma coisa que chegar pra você e falar o seguinte, ô Renata, eu trouxe aqui um torrão de terra pra você comer, come aí. Não tem. Não. Tipo, você nem faz esforço em negar. Não é tipo negar a pizza, não. Você não faz esforço. Uhum. É a mesma coisa. Porque os valores estão muito arraigados. Tá fora do radar, né? Uma coisa que você não cogita. Exatamente, não cogito. Pode até estar dentro do radar, mas não cogito. E aí na sétima série eu fui encontrando.
E aí eu entendi que se eu ajudasse as pessoas, eu ganharia relevância e significância. Falei, cara, porque eu comecei a dar aula particular, porque eu não tinha sido um bom aluno, tinha sido um mau aluno na 6ª série, 7ª série, um aluno mediano, mas eu era melhorzinho que a média. Pô, aí eu ajudava, ensinava, aí eu vi que as pessoas entendiam, eu tinha alguma habilidade para aquilo. Quando eu fui pro ITA, pô, cara, eu fui bem relevante no meu cursinho, eu cheguei a ser, tipo, entre os 3 primeiros de 700 alunos no 3º ano. Nossa. Cara, passei em 34º, isso porque eu fui mal em português, que eu gosto, que eu tava nervoso, sei lá o que aconteceu. Passei em 34º lugar. Pô, cheguei lá, pô, um cara que estudava e tal. Pô, tava no ITA e tudo. Aí saí, montei uma empresa, pô, ensino relevante para os alunos, estudar e trabalhar. Juntei as 2 coisas. Esses pilares sempre tiveram na sua vida, né? Sempre. Eu sou um empresário da educação. Cara, estuda e trabalha. E aí, respondendo a tua pergunta. Tua primeira pergunta é, de onde que vem a força? Da minha mãe, do exemplo. A segunda pergunta foi, como é que mantém? Porque não é a respeito do dinheiro. É a respeito de pequenas ajudas que eu dou todo santo dia. Todo dia eu ganho um pouquinho. Talvez não de dinheiro, mas eu ganho na relevância e significância que eu sempre quis pra minha vida. Cara, isso... Fantástico. Cada pessoinha, né? Cada cara que eu pego no ombro falando, não, velho, não faz isso não, faz assim, assado. Cobrando ou não cobrando, não interessa. Às vezes eu respondo lá no Instagram, no direct, lá, um monte de mensagem. Às vezes eu escolho uma lá, cara, peraí, aí eu começo a responder. Cara, isso constrói relevância. Então, é a mesma coisa que você faz o seguinte, cara, por que você continua tomando banho todo dia? Pô, todo dia, cara, você mantém esse negócio? Por que você continua escovando os dentes todo dia? Todo dia você mantém. Nossa, mas não cansa, não? Não cansa, porque faz parte de você. Porque faz parte da gente. Faz parte de mim fazer isso. Então, o se manter não tem nenhum esforço. Porque parece que, quando a gente falar como é que você se mantém, como é que você se mantém fazendo esse esforço todo? Caramba! Não, mas não é esforço. Faz parte de mim, não é esforço nenhum. Então, não tem nenhum esforço em me manter nisso. Normal. Só que eu transformei isso em um negócio. Como é que você se mantém fazendo tanto? Porque faz parte de mim. Por um acaso, isso também é um negócio. Mas antes do negócio, vem uma parada que sou eu. É como se eu recebesse para tomar banho todo dia. Que é a tua essência, né? É a minha essência. Cara, é isso aí que tem que fazer. Não é nem que tem que fazer, é isso que se faz. O que você faria se você não fosse remunerado por isso? Né? É isso. Eu faria esta mesma coisa. Exatamente. Eu daria um jeito de ser remunerado de algum lugar, mas isso aqui eu ia continuar fazendo. Como hobby que fosse. Então, o que as pessoas não entendem é... Elas não seguem... Eu não acredito em algumas bobagens que é faça aquilo que você gosta. Não. Cara, tem muita coisa que a gente faz que a gente não gosta e tá tudo certo. Muita. Qualquer coisa que você for escolher. Qualquer coisa. E tá tudo certo, é isso aí mesmo. Mas a questão é, em algum lugar você tem que se alimentar. Eu vejo gente que... Aliás, tem um filme com o Jeff Bridges. Gosto muito do filme, muito. Que ele é um pianista, tem um irmão dele que eu não lembro. E ele tem uma banda de piano, né? Tipo piano de baile, né? Ele toca piano, o irmão dele também e tal. Que eles tocam. Mas ele não gosta... Eles tocam os grandes clássicos e tal, os standards, né? Norte-americanos. Só que ele não curte muito aquilo. Mas ele toca porque é ali que ele ganha dinheiro. E ele é meio infeliz e tal. E aí, de noite, uma menina que estava saindo lá no filme e tal, vai lá e descobre ele de noite num bar tocando blues. E ele viajando no blues, viajando no blues. Tocando piano e tal, um bar assim, aquele bar pequenininho, norte-americano, com a banda no cantinho. Tava no flow, é isso daí. E aquilo alimentava ele. E quando eu vi esse filme, eu fiquei me perguntando, né? Por que ele não monta uma banda de blues, né? Porque se uma coisa te alimenta, se você, cara, gosta de fazer aquilo e você transforma aquilo num negócio, vai funcionar. Você tem que ter competência, não adianta só a emoção, tem que ter a competência também. Mas se você aprende a competência e você tem a emoção, vai funcionar. Porque você não vai fazer pensando se vai ganhar dinheiro ou não. Você vai ganhar dinheiro porque você está fazendo aquilo, cara, com uma maestria, porque você ama fazer aquilo. Você tem uma paixão por aquela parada. Aquilo é que vai fazer você fazer cada vez melhor e as pessoas vão sentir a tua paixão por aquilo. Elas vão sentir a tua energia por aquilo. E aí elas vão se conectar com aquela energia porque elas mesmas não têm nos empregos delas, que muitas vezes são infelizes. E elas se conectam com a tua energia e com aquela paixão que você faz no negócio. Então, as pessoas elas prestam um desserviço à vida delas
quando elas fazem alguma coisa por dinheiro e não por paixão que dê dinheiro. Não adianta a sua paixão também, mas uma paixão que dê dinheiro. Muda o modelo de negócio, transforma aquilo numa coisa que de fato te remunere, mas que você trabalhe numa coisa que faz parte de você, que é a tua missão. Seja ensinar, seja cozinhar, sei lá, mas transforma. Cria uma possibilidade para a tua vida diferente. Ao invés de ficar num emprego infeliz, reclamando da vida, reclamando do emprego, reclamando da economia, reclamando de tudo. Meu Deus, para! Tudo tá fora, né? Que coisa chata, né, cara? Tudo tá fora, isso aí. Locus de controle, que a gente fala, o que você controla é zero, cara, tá tudo lá de fora. Não, cara. Não preste esse desserviço pra sua vida, né? Faça uma coisa que te alimente. Quando eu tô no palco, cara, eu fico 3 dias no palco, direto. Chega no domingo à noite, sei lá, 9 horas da noite, que agora, antes eu ia até 3 da manhã, assim. Hoje eu tô indo até 9 por causa do financeiro. Meu financeiro chegou e falou, não, Conrado, deixa eu te mostrar uns números aqui. Eu falei, beleza, vamos negociar e tal. Eu vou até 9 da noite. Às 9 da noite eu tô com mais energia do que na sexta-feira às 9 da manhã. Porque eu me alimentei 3 dias. Quando chega domingo, eu não durmo. Eu fico lá, fritando na cama lá. Nossa, que eu tive uma ideia e tal, aí anoto, aí fecho os olhos. Cara, não consigo. Tem adrenalina no meu corpo até o limite. Tá saindo adrenalina pelos olhos, né, cara? Adrenalina pela orelha, né? Não consigo dormir. E aí, beleza. Aí eu vou me acalmando, aí eu durmo. Mas por quê? Porque eu tô energético, né, cara? Eu tô ali, cara, que legal. Eu tô feliz. Por quê? Porque eu olho pra minha jornada. Eu olho pra 10 anos atrás, quando meu carro pegou fogo. Eu olho para aquilo e falo, cara, olha que legal. Cara, meu carro, meu apartamento e a minha vida. O que eu tô entregando, a relevância que eu tenho, as centenas, milhares de pessoas que estão lá falando, cara, obrigado. Cara, isso para mim é muito grande. É muito grande. É muito grande. É por isso que eu mantenho. Essa é a manutenção. Fantástico. Como que você contrata as pessoas? Para trazer elas na sua energia? Você já identifica alguém que já tem ali o receptor? Você realmente treina as pessoas? Cara, eu não contrato pessoas pela energia. Eu contrato pessoas pelo comprometimento. Eu ia falar competência, pelo comprometimento. Pelo comprometimento. Pela competência também, mas competência a gente treina. Mas pelo comprometimento. Eu geralmente contrato pessoas que são mais focadas, que são mais sérias, que são mais disciplinadas. Se a pessoa tiver uma experiência no exterior ou um trabalho voluntário, já ganha mais pontos, porque ela trabalhou uma coisa que não era por dinheiro e se jogou no mundo que não era o dela. Cara, isso já mostra muita coisa. E eu contrato uma coisa que eu chamo de PAT, um perfil que eu gosto de contratar. Eu fui PAT e eu gosto de contratar PAT, porque eu dei certo. P, pobre. Precisa de dinheiro. Se o cara não precisar de dinheiro, ele não aguenta a pressão que eu vou colocar nele. Ele tem que precisar de dinheiro. O dinheiro tem que ser alguma coisa. Cara, eu preciso de dinheiro. Beleza, você vai ganhar dinheiro, mas vai ter pressão. Vai ter pressão. Geralmente, não estou falando que pessoas que tenham dinheiro não aguentem pressão, mas estatisticamente eu tenho observado que o cara que é pobre, ele aguenta muito mais pressão do que o cara que tem grana. Porque a vida dele já é uma pressão. Sim. Quando ele senta no ar-condicionado... A casca que ele tem já é muito mais grossa. Muito mais grossa. Cara, quando ele senta no ar-condicionado, cadeirinha acolchoada, computadorzinho na frente, ele fala, tô na Disney. Antes eu vendia vaso sanitário de porta em porta. Agora eu tô aqui recebendo lead e conversando num headset no WhatsApp. Eu tô na Disney. Pobre. Segundo, ambicioso. Não adianta o cara só precisar de dinheiro, ele tem que gostar de dinheiro também. Ele tem que gostar, ele tem que... Eu pergunto pra ele, cara, quanto que você vai ganhar daqui a, sei lá, 5 anos? Se ele falar, uns 3 mil reais. 3 mil reais, você tem certeza? Você consegue ver com 3 mil reais bem? Você consegue ver bem? Hoje meu custo de vida é 1.800 reais. 3 mil reais eu tô bem. Cara, esse cara não vai lutar o suficiente. Porque quando ele chegar nos 3 mil, ele vai parar. Ele vai acomodar. Ele tá bem, tá rico. Tá rico. Agora se o cara fala, cara, a melhor resposta... Atenção, candidatos a trabalhar comigo. Presta atenção. A melhor resposta é quando o cara chega e fala, eu quero estar no teu lugar. Fala, ótimo, bem-vindo, entra. Porque eu preciso de alguém para sentar aqui, senão eu nunca vou sair desse lugar aqui. Vou estar preso nessa cadeira. Eu vou sofrer o que eu chamo de SBP, que é a síndrome da bunda presa. Na cadeira. Adorei, síndrome da bunda presa. Cara, se eu sou o melhor vendedor e não tem ninguém para me substituir, eu nunca vou deixar de ser vendedor.
Eu nunca vou ser gestor. Eu nunca vou ser diretor. Eu nunca vou montar uma outra empresa, porque não tem ninguém para me substituir. Cara, eu vou ficar preso aqui na cadeira. Quando o cara chega, eu quero o teu lugar, ótimo, perfeito, vamos ver se você consegue, mas vamos lá. Então ele tem que ser ambicioso, não ganancioso, ambicioso. O T, treinável. Cara, o cara tem que ser treinável. Como que eu descubro isso numa entrevista? Eu falo o seguinte, cara, pega aquela caneca pra mim ali, bicho, fecha aquela porta ali que tá meio... chega o vaso pra cá e tal. O cara vai fazer, porque ele tá numa entrevista. Mas eu olho a cara que ele faz isso. Ele faz aquela cara de... Aquela cara meio... o cara nem trabalhando, o cara tá dando ordem já. Esse cara não é treinável. Se o cara fala, não, lógico, tá, não é subserviência. É assim, cara, eu tô numa entrevista de emprego, quais são as regras aqui, eu tenho que descobrir. Se eu chegar pro cara e falar, cara, pega aquela caneca, o cara fala, beleza, tá aqui a caneca. E agora? O que eu tenho que fazer? Tô aqui, cara, eu quero trabalhar contigo. Então, o cara tem que ser treinável. Ele tem que receber ordem e tem que fazer. Ele não tem que questionar. Ele até pode questionar se for uma ordem muito diferente, mas por quê? Só pra eu entender, porque eu quero aprender. Por causa disso, beleza. Ou então eu vou falar, cara, isso aí eu não posso te falar porque é uma questão da empresa. Beleza. Acabou. Nem quer ficar questionando. Principalmente no início, né? Ele está aprendendo as regras ainda. E o I é iniciativa. Iniciativa é o teste da vassoura caída no chão, no corredor até a sala da entrevista. Cara, você tem uma vassoura caída no chão. Tá ali, caída no chão, atravessado no meio do chão. O cara pula a vassoura? Não, cara. Você tem que pegar a vassoura e encostar na parede. Mas as vassouras não ficam caídas no chão sozinha. Ninguém colocou ali por decoração, assim, né? Não. A vassoura fica encostada numa parede. A outra coisa que é também, que isso aí a gente não tem, né? Mas eu vi isso eu acho que foi no livro das apps, eu não lembro. A maneira como o cara trata o motorista, trata a faxineira, a maneira como ele trata o garçom. Como é que ele fala obrigado pro garçom? Ele fala obrigado olhando no olho, ele fala obrigado. Olhando para baixo, fingindo que aquele cara não existe. Como é que ele faz isso? Cara, esses detalhes é que mostram se o cara é humano, se ele tem humanidade, ou se ele é um cara que tá ali só para ter um emprego. Será que ele vai se conectar com as pessoas? Será que ele vai realmente respeitar a faxineira? A faxineira é uma função hierárquica. Ela não é uma faxineira. Ela está numa posição de faxineira. Será que ele vai respeitar ela? O Muhammad Ali, ele falava uma frase: eu não confio em quem me trata bem e trata mal o garçom, porque ele me trataria mal se eu fosse o garçom. Com certeza. E são essas coisas. E em nenhum momento eu falei aqui competência. Porque competência, você treina o cara. A não ser que seja um médico. Beleza, o cara tem que vir com currículo e tudo. É uma coisa muito específica. Super específica. Pô, o cara vai trabalhar como vendedor, vai trabalhar design, beleza. O cara tem que ter traço, já tem que vir meio pronto. Cara, mas tem muita coisa na empresa. O cara não precisa chegar pronto. Ele precisa chegar minimamente pronto, com o perfil certo. E aí você treina esse cara. Então, eu contrato gente disciplinada, gente que quer crescer, gente que quer ser sócio. A gente tem um plano lá, que cara, a gente tem a partnership, a gente tem metas muito claras de quantos alunos a gente vai ter até daqui a 5 anos, 2, 10, 40, 100, talvez passe para o outro ano os 100, mas tudo bem, porque a meta é muito agressiva. A gente sabe. Cara, a gente vai faturar em 2023, 2 mil, 2024, 10 mil, 2025, 40 mil, 2026, 100 mil, eu aceito ir para 2027 com 100 mil. Aqui a gente vai faturar 600 milhões. Velho, a gente vai abrir um IPO, a gente vai colocar o funcionário como sócio, ele é que vai construir. A gente tem uma hashtag lá chamada Festa Lotada. Festa Lotada é o seguinte: se você fez a festa acontecer, você vai participar da festa. Festa sozinho, só o dono na festa, não tem nenhuma graça. Tem que estar lotada. A festa mais legal é a festa lotada de gente legal. E gente legal é quem fez a festa acontecer. Metas claras. Todo mundo sabe esses números. 2, 10, 40, 100. Todo mundo sabe. E aí a gente fica pensando, como é que a gente faz para colocar mais aluno aqui dentro? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? É isso. Porque o cara sabe que ele vai participar daquilo, ele vai virar sócio. E vai ter um IPO, vai ter um ICO, vai ter alguma coisa que vai fazer com que ele realize o lucro que ele colocou em trabalho. Ele vai ganhar bônus. Tem lá, o cara sabe disso. E isso é falado na entrevista de emprego. Eu tô falando aqui porque o cara que quiser trabalhar comigo, ele tá ouvindo isso aqui. É isso que ele vai ouvir. É isso. Ele sabe na entrevista de emprego. E aí ele tem que decidir se ele quer participar desse jogo ou não. Porque vai ser uma montanha. Não vai ser uma estrada, vai ser uma montanha. E a gente vai subir rápido essa montanha. Ou seja, cara, tem que ter disposição e aquilo tem que estar dentro dele. E outra coisa, uma coisa que eu falo muito é: a empresa, ela é apenas uma viabilização social de uma missão. A missão não é nada, a missão é um conceito, a missão é uma ideia, é uma abstração.
Como é que você transforma a missão em alguma coisa realizável? Através de uma empresa. Eu não acredito com raríssimas exceções, eu não acredito em organização sem fins lucrativos. Não acredito. E eu não acredito por causa da estatística. Não é que eu não acredito por causa de uma opinião própria. Eu olho e falo, cara, organizações sem fins lucrativos, elas não têm o ingrediente que é o interesse pessoal. Eu ajudo um cursinho, olha a ironia, eu ajudo um cursinho chamado CASD, que é Centro Acadêmico Santos Dumont, que é o cursinho comunitário popular que é mantido pelo ITA. Tá. Olha a ironia da parada. Eu ajudo eles, então eu sou um conselheiro lá. É o maior cursinho social do Brasil, tem 700 alunos, é enorme. E ninguém recebe nada. Eu falei, não funciona. Não funciona. Porque o cara tem uma prova, ele vai embora, porque ele tem prova. E aí o cara tem que ficar, porque são os alunos que dão aula, não funciona, tem que pagar um salário. Tem que contratar professor aí do ângulo e colocar aí dentro. Tem que pagar salário. Tem que fazer a pessoa se mover pelo interesse dela, não pelo interesse da causa, porque ela pode não estar conectada com a causa. Você não vai exigir dessas pessoas. E se você pegar só gente que esteja conectada com a causa, você vai pegar muito pouca gente. Nem todo mundo está conectado, o cara nem conhece a causa. Então existe uma missão. Os líderes têm que estar conectados à missão. O restante, cara, alguns vão estar, outros não. Alguns vão ficar ao longo do tempo. Beleza, mas não dá para exigir de todo mundo isso. É uma travessia também. Nem todo mundo tá. Tem gente que dá para ficar um tempo, daqui a pouco sai. Isso. Faz parte. Então a liderança agora, tem que estar conectado. É isso. É fundamental. Então a missão, ela está lá embaixo. Aí vem a empresa. A empresa viabiliza a missão. E tem números claros e a missão é clara. Nossa missão é ajudar famílias brasileiras por meio... Americanos também, brasileiros fora do país, né? Ajudar famílias brasileiras por meio das empresas delas. Pequenas empresas. A gente não trabalha para grandes empresas, eu trabalho para pequenas empresas. Pequenas e médias até 4 milhões mês ali no máximo, estourando. Por quê? Porque é uma empresa familiar. Cara, você vai nos Estados Unidos, você chega numa cidade minúscula, tirando a parte pobre, você chega numa cidade minúscula, ela é toda organizada, cara. A empresa, ela tem lucro. Ela dá emprego para as pessoas que estão ali da localidade, desenvolve a economia local. No Brasil, você chega numa cidade pequena, que a distribuição do governo federal de renda é péssima, é louca e é corrupta muitas vezes, a cidade está jogada às traças. Cara, eu moro em Campinas, tem um monte de cidadezinhas menores ali em volta de Campinas. Pô, cara, a cidade está jogada às traças. E é São Paulo, interior de São Paulo, que é uma região rica. Sim. Mas por quê? Porque ali o governo não cuida, mas os empresários também não têm dinheiro. Se o empresário ali soubesse ter lucro, ele ia dar emprego. E aí ele ia desenvolver a economia local. Tem uma lei, eu acho que ela é federal. Não, ela é federal nos Estados Unidos, que é, você tem que cuidar da sua grama. Você tem que cortar a sua grama. Acabou. Simples assim. Fantástico, né? Isso é fantástico. Isso é fantástico. Porque quando você corta a sua grama, você tem orgulho do lugar onde você mora. Você começa a ver aquela grama cortadinha, você tem o cuidado. Você pode perder sua casa se você não cortar a sua grama. Você corta a sua grama. Em países menos desenvolvidos, né? Subdesenvolvidos é uma palavra estranha, as pessoas têm muito cuidado com o espaço privado e nenhum cuidado com o espaço público. O espaço público é uma zona, o espaço privado a pessoa cuida bem. Quando você força a pessoa a cuidar do espaço público, da grama, da praça, da coisa que está para fora, ainda que é um público privado e está no meio do caminho, mas que cuida da praça, as pessoas começam a ter orgulho do lugar onde elas moram e não só da casa onde elas moram. Ela começa a ter orgulho da localidade. E aí você tem uma empresa, você começa a dar emprego, você dá dignidade para as pessoas que estão em volta. E aí aquelas pessoas com dignidade diminuem violência. É um ciclo virtuoso. Isso. É isso. A gente trabalha para isso. Tem um vídeo, cara, eu vou te mandar esse vídeo. É um vídeo do Alibaba, que foi feito pelas Olimpíadas, que é um vídeo lindo, lindo. To the Greatness of Small. A grandeza do pequeno, né? Uma ode à grandeza do pequeno. É um vídeo que mostra, ele começa assim, 95% dos países são pequenos, 98% dos atletas são desconhecidos, 93%, sei lá, das empresas são pequenas, 92% O mundo é feito dos pequenos, não é feito dos grandes. Os pequenos têm tem umas frases maravilhosas, cara, do tipo, o pequeno pode ser medido, mas não pode ser ignorado. Tem frases lindas nesse vídeo, é um poema, assim, é um manifesto. É por isso que a gente trabalha. A gente trabalha pela grandeza do pequeno.
que é execrado, massacrado, todo mundo fala que não vai funcionar, o governo não ajuda, a família fala que esse negócio não vai dar certo, o negócio não dá lucro, o Brasil é difícil e tal. Cara, peraí, vamos junto. Dá pra fazer. É difícil, mas viver é difícil. É difícil pra todo mundo. É difícil pra todo mundo, dá pra fazer, vamos lá. Tem técnica, tem algumas coisas que dão pra fazer mais fácil, mais baratas. Vamos lá, vamos crescer juntos. Vamos crescer juntos. A gente trabalha pra isso. Pra grandeza do pequeno. É ali que a gente tá. É nesse lugar. Esse lugar que eu amo. Eu amo esse lugar. Tem gente que fala, por que você não trabalha pra grandes empresas? O cheque vai ser muito maior. Eu falei, não, velho. O cheque vai ser do mesmo tamanho. Só que é o tamanho de 50 que me pagam. Ao invés de um cheque, só vai receber 50 cheques. O dia vai ser o mesmo. Mas aqui eu tô mais feliz. Aqui eu tô mais conectado com a minha missão. E o senso de transformação é muito maior. Claro, né, eu venho de uma empresa familiar, então eu tenho muito carinho pelas empresas familiares. Hoje eu estou no IBGC, na Comissão de Empresas Empresárias. E eu tenho baita orgulho, assim, das empresas familiares, que é um legado que a gente tem que continuar. Isso aí. Você tem visto, assim... Você já falou os desafios, você já falou um pouco das respostas e das soluções que você proporciona. Como que você vê essa coisa da família, da sucessão, das famílias que se destroem ou se congregam? Como que você usa esse teu valor para ajudar as empresas a se tornarem longínquas? Tá. Eu não lido com processos sucessórios porque... Não imediatamente, mas imagino que indiretamente, de alguma forma, um pouco, você tá? influencia. Um pouco. O meu cliente é um dono de negócio que tem entre 38, 40... Vamos botar aí, 35 a 45, 50 anos. Então, ele tem um filho ali que tem os seus 20 e poucos anos. Alguns que são um pouquinho maiores pensam em, cara, vou deixar isso aqui pro meu filho. Mas, geralmente, é tanta luta que todo mundo nem chega aí ainda. Não chega. Todo mundo trabalha louco. O filho trabalha, o pai trabalha, a mãe trabalha, o tio, aí tem um funcionário, e todo mundo trabalha muito. Não tem essa percepção de sucessão. Porque a percepção de sucessão é esse negócio já funcionou, já tá rodando, e agora... Mas e a cabeça do novo que chega? Tem um filho lá que tá com a cabeça fervilhando, tá com ideias, tá com... Cara, eu não vejo esse tipo de conflito lá. Não? Não vejo. Às vezes tem, sim, o filho traz, mas o pai... Porque pensa o seguinte, quando que dá esse conflito? Quando deu certo. E aí Quando o pai deu fala, certo. eu já fiz sempre assim. Exatamente. É isso daí. É aí que dá o conflito. Já deu certo. A empresa já tá bem, tá dando lucro, tá tudo certo. Você tá querendo colocar um negócio aqui. Cara, isso não vai funcionar. Essa indústria funcionou o tempo todo, funcionou desse jeito. Aí dá conflito. Mas, cara, o negócio não deu certo. Na batalha, tá todo mundo no mesmo barco. Isso, tá todo mundo tentando. O pai ouve o filho e fala, cara, mas será que isso funciona? Vamos testar. Vamos testar, é isso. Vamos testar, né? Mas eu imagino que também tem gente apegada, teimoso ali, que tá vendo que o negócio não tá dando certo. E fica ali, não, isso aqui, que é a ideia. Porque o empreendedor, o empresário, ele precisa dessa abertura para reinventar o negócio dele. O tempo todo. Precisa, é verdade. É que tem um agravante. Nesse público dos donos de pequenas empresas... Não é nem que ele precisa de um negócio, de um estímulo, de uma ideia para reinventar o negócio. Ele precisa sobreviver no negócio que ele tem. Ele não deixa de, às vezes, você repensar algumas coisas, repensar algumas coisas. Repensar modelo, repensar produto, você público. Que traz esse mundo do digital também, acho que imagina que é um negócio... Do digital, isso. Uau! Isso. Mas muita gente chega no digital achando que vai ser o santo graal. E eu falo, não é. Não. Eu quero fazer uma campanha no Google. Pra quê? Você não liga pros seus clientes ainda, cara. Liga pros seus clientes. Fazer o básico, né? Isso, faz o básico. Trazer o máximo que você puder do que você já tem. Manda mensagem de WhatsApp pros seus clientes. Recupera os orçamentos que não foram aprovados. Faz um follow, cara. É o básico. Melhora a tua precificação. Você tá perdendo dinheiro. É o básico. Você não precisa ir pro marketing digital ainda. Eu falo, eu não sou o cara do marketing digital, eu sou empresário. Marketing digital facilita algumas coisas, mas desde que você tenha feito a massa do bolo. Você não vai querer colocar cereja se nem a massa do bolo está pronta ainda. Faz a massa do bolo primeiro. Isso já faz funcionar. Não precisa do digital. E muitas vezes o digital escala a bobagem que você está fazendo. Escala o erro, né? Marketing digital é perigoso. O marketing bem feito quebra uma empresa com produto ruim. Então você tem que fazer um marketing bem feito quando o produto é bom. Então, não chega nesse lugar. Não chega. É engraçado que tem um amigo meu que ele foi VP da Bayer e tal, Latam, um negocinho gigante. Eu conversava com ele porque
Tinha uma época que eu tava falando, cara, eu preciso ter mais gestão, eu preciso aprender mais gestão. Então eu tava louco lendo livro, tava conversando com um monte de gente e tal, pra ser um gestor melhor. Ele falava coisas comigo que eu falava, Marcelo, peraí, deixa eu te falar um negócio. Você tá falando da nota 70 pra cima, eu tô da nota 30 pra baixo. Existe um buraco no meio, cara. É isso que eu preciso saber. Como que eu escalo daqui até aqui? Isso, tem um buraco no meio, é muito distante. Por quê? Cara, porque uma coisa é você trabalhar numa escuderia de Fórmula 1, outra coisa é você dirigir um Fusca aqui em São Paulo, um Fusca 72, né, em São Paulo. É outro jogo, é outras regras, é mundo subatômico e mundo astronômico, são outras regras. Tipo, não tem, não dá para comparar uma coisa com a outra. Então, por exemplo, sucessão, não existe isso numa empresa pequena. Existe cara, vamos fazer esse negócio dar certo. Acabou, é todo mundo junto. Uhum. E o cara não é tão resistente, não. O dono de pequeno negócio não é resistente, ele está tentando. Ele está testando milhares. Ele não achou isso. Ele está testando milhares de coisas. E a outra coisa ele acha o caminho para faturar 30 mil. Ele saiu de MEI. Só que ele não sabe o caminho para faturar 100. É totalmente diferente. Ele tem que contratar alguém, ele tem que criar um processo. E depois também você falou que você tem cliente até 4 milhões de faturamento mês? Mês, isso. E aí também tem o cara que tá ali chegando nos 4 milhões e pouco para virar a chave. Não, tem o cara que tá nos 350... abrindo uma outra empresa no simples para não virar lucro presumido, fazendo toda cara. a arquitetura ali para não se comprometer com faturamento maior e ter que lidar com a carga tributária. E aí o cara... Porque é um salto, né? A pessoa que tá ali perto... Enorme. Eu vejo muito empresário deixando de dar esse salto por receio. Isso. Ele não faz nem a conta direito. Ele não sabe fazer a conta para precificar direito. Que também, vamos combinar, é bem complexo, né? É complexo. Mas, cara, é possível. Só tem que estudar, né? Tem vídeo no YouTube que ensina a fazer isso. De uma maneira ok, né? Não é a melhor maneira, mas, cara, tá lá. É melhor do que chutar um preço... Não, mas o negócio também assusta, né? O brasileiro vem com essa complexidade toda do nosso sistema tributário. O cara, às vezes, fala, meu Deus, não entendo. Assusta. Aí, quando você traz pra vem cá, senta aqui. Isso. Calma. Vamos simplificar isso aqui. O negócio é que o cara, ele não tem a paciência para sentar e estudar. Ele nunca estudou direito, porque, cara, o Brasil não é um país que as pessoas são incentivadas a estudar. Acho que é 1,8 livros por ano que as pessoas leem. Então... A maior, pra gente que escreve, né, assim, acho que a maior loucura, assim, como a gente lança livro e o brasileiro não lê. Acho que a gente é um dos países que mais lança livro por mês, era um absurdo. Eu lembro que me falaram uma vez quantos livros. A gente sabe o quanto é difícil você entrar lá na loja e conseguir distribuir seu livro. E o brasileiro não lê. Mas tem um ponto. Ele lê o primeiro capítulo. Ele lê, ele pega o livro, lê o primeiro capítulo e parece que lendo o primeiro capítulo ele lê o livro inteiro. Resolveu. Dá uma folheada no resto. É isso aí. O brasileiro, ele compra livro de autoajuda. Não compra muito, mas não lê. Isso, livro de autoajuda. Eu lembro que eu fui na Bienal, a última Bienal. Aí, imagina, ficamos a pandemia, a primeira Bienal depois da pandemia. Tinha fila de quarteirão, assim, dava volta, um negócio insano. Eu falava, gente, se todo esse povo estiver lendo, isso. Que maravilha, o mundo vai mudar, o Brasil vai ficar incrível. É isso aí, as pessoas não leem, cara. Elas não têm a paciência, elas não têm o que elas leem, muitas vezes, elas não interpretam. Cara... E como ler é importante, né? Pra tudo. O problema é muito mais sério. O problema está lá na educação básica. Sim. De ensinar o cara a interpretar, a ler as várias camadas do texto. Não é só a gramática, tem sintaxe, tem ideologia do texto. Tem um monte de coisa que o cara tem que entender. Ele tem que trazer para a vida dele. O negócio está muito mais sério. O problema é muito mais grave. É muito mais grave. O cara não lê, cara, mas o problema não é esse. O problema é outro, é muito mais grave. A gente tem que fazer a economia melhorar por meio dos empresários para que a gente banque a educação. Porque não vai ser o governo que vai bancar a educação, cara. Eu acredito na mesma coisa. A gente tem que bancar, tem que ir lá... Cara, vamos construir escola? Vamos construir escola. Vamos pegar aqui, qual é o programa? Vamos fazer o programa do MEC. A minha esposa, ela foi diretora de marketing de uma escola americana, da Escola Americana de Campinas. Tá? Então, são as escolas americanas, né? Aqui tem a Graded, lá em Campinas tem uma outra lá, que é a Escola Americana de Campinas. E lá, eles têm que cumprir o currículo do MEC e têm que cumprir o currículo americano. É o currículo das escolas americanas. Então, é uma jornada dupla, assim. Os caras estudam bastante. E se a gente cresce uma parada assim, a gente vai cumprir o MEC, tá tudo certo, não tem nenhum problema. Tem coisas que são muito boas, mas tem coisas que são inúteis. Mas a gente vai ensinar educação financeira, empreendedorismo, relações entre os seres humanos, soft skills, trabalhar em grupo. Cara,
tem socioemocionais. Habilidades socioemocionais. Vai aprender habilidades socioemocionais. Porque essa escola vai criar líderes. E eu tenho ainda, em algum momento da minha vida, quando eu tiver mais dinheiro e tempo para fazer isso, eu quero criar uma escola que vai pegar só o cara, o pretinho pobre, e vai colocar numa escola de liderança. Que experimento vai ser esse, né? Do cara que não teve possibilidade nenhuma e de repente ele vai virar um líder. Cara, ele vai aprender liderança, ele vai ser um líder. Imagina a cabeça desse líder, sabendo o que é a pobreza de verdade. Como é que ele vai liderar? Como é que vai ser a visão dele de inclusividade, de diversidade? Como é que vai ser essa visão? Como é que vai ser a visão de acabar com a pobreza? Cara, ele viveu a pobreza. Porque quando a gente pega os líderes, cara, os caras não viveram a pobreza. Não. Pouquíssimos. E esse cara, como é que cria esse líder vindo de lá de baixo? Lá de trás do grid de largada. É isso. É essa transformação que a gente tem que construir. E essa conta é nossa. Conta comigo aí nessa causa, hein? É isso. Essa conta é nossa. Essa conta não é de mais ninguém, é nossa. E a gente pensa, eu reflito muito sobre isso. Quando eu fui recentemente pro Vale do Silício. E aí eu fui entender a cabeça de Stanford, empreendedor. Aí eu fico pensando, gente, mas o brasileiro, ele é o exemplo do empreendedor. E ele se vira, ele dá um jeito. A gente não estuda sobre isso em nenhuma escola de negócio. A gente não é incentivado a empreender, a gente é incentivado nas escolas tradicionais a seguir o modelo de sucesso da carreira ali, tradicional. Ser um empregado. Isso no mundo inteiro é assim. Não existe... Obviamente que, mesmo nos Estados Unidos, que é um país mega empreendedor, Sim. Existem alguns núcleos de empreendedorismo. Mas você vê que aquele núcleo transforma tudo. Transforma tudo. É Porque aquele cria grandes mindset que as empresas, pessoas saem e querem montar a empresa delas. E aqui as empresas são montadas na garagem e transformam o mundo. Mas tem uma cultura diferente. Tem uma a cultura da criança vendendo limonada. Exato. É a cultura de você ter que sair da casa dos pais e ponto, e acabou. É essa cultura impregnada. Tem que se virar, tem que fazer trabalho no verão. É isso. Trabalhar lá cortando grama do vizinho. Tem uma cultura aí, tem uma coisa. Eu gosto aí, né? muito do livro A Ética Protestante e o Espírito Max Capitalista. Weber. Sim. Fantástico, é isso. Você fala, nossa, isso é uma cultura forte. A gente aqui é uma cultura tudo mais ou menos, né? Você vai... Todo mundo é um pouco de tudo, vai que vai. Até entrando na espiritualidade, a gente é muito... sou católico, budista, espírita, né? Então... é meio frouxo a coisa, sabe? Eu acredito um pouco aqui, mas também não quero me comprometer muito. Eu acredito um pouco lá. Mas tem suas vantagens e desvantagens. Sim. Essa frouxidão traz a flexibilidade. A criatividade, a malemolência. Isso aí. Sim, mas, de qualquer maneira, tira a disciplina ferrenha do alemão. Muito. Né? Acho que a gente podia tentar ficar um pouquinho mais, né, no centro aqui. Mas eu vejo que o modelo da escola... Cara, eu tive cursinho para vestibular, né? O modelo da escola é feito para que a pessoa seja um empregado. E é isso mesmo, e tá tudo bem. Não dá para ter todo mundo líder. Sim. O problema é que quem é líder não tem escola nenhuma para ele. Nenhuma. Não, e nem tem aquela oportunidade de abrir a cabeça. Você tem esse caminho, esse caminho e esse caminho. Isso. Ok, E aí tem toda a parte de autoconhecimento, de uma série de coisas que você fala, eu me enxergo aqui. Eu me enxergo aqui, eu me enxergo aqui. A gente não tem isso, não tem essa clareza, né? E aí tem tanta gente frustrada que você vê que é nítido. A pessoa nasceu, sei lá, para empreender. A pessoa tá lá infeliz, saindo, pingando de galho em galho. Que você fala, gente... Porque ou falaram para ela que não era possível, e ela acreditou, pior foi isso, ou ela não viu a possibilidade. Eu não tinha visto a possibilidade de ganhar uma bolsa, mas eu ouvi. Eu falei, opa, peraí, deixa eu correr atrás disso daqui. Mas tem gente que vive num lugar que não existe. De ser receptor. Cara. Você tava ali, Sim, uma conversa de corredor, mas opa... Uma pergunta fundamental na minha cabeça. Sim, mas o problema é que a gente tem ambientes no Brasil, cara, que são ambientes de baixa possibilidade. Nenhuma possibilidade. Cara, como que o cara vai conseguir, daquele lugar, dar o salto? Não tem a escola, não tem a referência. Não tem os amigos, não tem o professor. Às vezes não tem o mínimo pais. de alimentação para conseguir desenvolver cognição. Isso, exatamente. Eu tenho uma professora que marcou muito minha vida. Ela foi minha professora de balé, muito dura, na minha época podia. Acho que hoje as professoras não podem mais fazer o que elas faziam. Bater, chibatada. Nossa, não pode. E ela tem uma escola de balé clássico dentro da Paraisópolis. Muitos anos. Ela leva bailarinos para o Bolshoi, vários. Ela colecionou já bailarinos do Bolshoi. Então, assim, só que ela é muito, assim,
Você tá com ela, você tem que ser a disciplina em pessoa. Whiplash. Assim, eu fui Você recentemente... viu o filme Whiplash? Sim, Whiplash. fantástico. É isso aí. É isso aí. Um pouquinho mais branda, mas muito pouco, porque eu sempre ajudo eles. Agora até faz tempo, por causa da pandemia, eu preciso retomar. Eu fui ajudar a maquiar as meninas numa apresentação que elas iam fazer. Eu falei, gente, a Mônica não mudou tanto assim, não. Ela continua muito brava. Muito brava. E aí você percebe o quanto falta referência. Não tem exemplo. Então, ali naquela situação, e se você tentar extrapolar isso para o Brasil, tem situações muito mais difíceis, que a Paraisópolis é um lugar que tem bastante acesso, que tem uma série de empresas que investem. Pô, o Einstein tá lá, o Celep tá lá, uma série de empresas estão lá, e mesmo assim, ainda é uma bolha. De pessoas que mal saíram dali, que não conhecem a praia, que não conhecem... Vai para uma comunidade no Nordeste, cara. Aí, não, é outra coisa. Ali é o Amigos do Bem, o pé no chão, a falta de comida. Mas uma coisa que ela falou, a gente faz esse trabalho aqui com o balé, nem todo mundo vai se tornar bailarino, nem todo mundo vai pro Bolshoi. Mas a minha missão aqui, exato, é fazer as pessoas terem disciplina e encontrarem oportunidade. Porque eu vou colocar eles numa escola assim, eu vou trazer um nutricionista para conversar, eu vou trazer uma empresária para contar o que faz. E aí eu vou dar leque de possibilidades. Porque aqui as crianças não têm leque de possibilidades. Então, no máximo, elas se espelham em alguém que elas viram e aquela é a resposta. E às vezes é uma resposta errada. E às vezes é uma resposta errada para ela. Para ela, sim. Como indivíduo, como talento, como ser humano. Então, aquilo me marcou muito. E outra coisa que ela falou assim, a gente precisa tirar as crianças de casa, porque muitas vezes são 7, 8 pessoas vivendo num cômodo que não tem nada. Que tem infiltração, então aquilo é inóspito. Então, a gente tem que também tirar o lanche que eles vão tomar ali, que às vezes não é o balé, às vezes não é o acesso, às vezes não é o lanche que eles vão tomar, que talvez seja a única refeição. Quando você começa a pensar nisso, tudo somado, a gente vê que a missão ainda é longa, né? Precisa de muitos de nós, com muita força, trabalhando muito, fazendo o dobro. É isso. Acabou. Cara, a gente é um país incrível. Cara, a gente é um país incrível, cara. Gente, tudo que a gente tem de recurso, nós temos paraísos em todas... Se você for do sul ao norte, a gente tem paraísos. É isso, a gente é um país incrível. A minha mãe, ela fez latim na escola. Ela estava numa escola pública. Ela fez latim. Nossa. Década de 50, né? Fez latim. E o que a gente vê hoje é que a educação, ela foi criada para criar empregados, ok... Nenhum problema quanto a isso, mas desde que a pessoa tenha a possibilidade de ser um líder e tenha uma educação voltada para ser líder. O problema é que a educação é feita para a gente ser... a velha história, o mesmo modelo industrial, do professor como sendo ali o líder da fábrica, o livro como sendo o manual do processo da fábrica. É a reprodução de uma fábrica numa sala de aula, só que isso demorou. Isso continua, esse mesmo modelo. Não é o modelo... de Sócrates, né? Sentado nos plátanos e discutindo, né, os conceitos abstratos da vida. É um outro modelo. É um modelo industrial de educação. Só que limita o pensamento, mas ensina em massa. E, no final das contas, talvez seja isso que a gente precise mesmo. Eu vi uma entrevista de um chinês, de alguém chegando para ele e falando, nossa, um absurdo, vocês trabalham tanto e tal, bebê, bobó. Ele falou o seguinte, cara, para de falar isso. Eu não comia há 10 anos atrás. Melhorou muito. Você tá louco, cara? Eu vou pra China em agosto, tô super empolgada, porque uma das coisas é isso. Que eu quero ver a percepção que a gente tem e destruir ela, porque eles lá estão felizes. Eles estão muito melhores do que eles estiveram. E eles evoluíram muito rápido. Não, a minha mulher foi para Dubai agora. E falando de China, falando de Dubai, é o mesmo conceito, né? Dubai foi do camelo ao Rolls Royce em 30 anos. Acho que foi isso que eles falam. Do camelo à Ferrari, em 30 anos. Né? E é isso, a China é isso. Tem um amigo meu que ele tem uma empresa de brindes e ele vai para a China direto. Ele falou o seguinte, num ano, eu cheguei, tinha uma estrada de terra, eu fui tipo de carroça, eu demorei 4 horas para chegar no lugar e era um vilarejo que tinha uma empresinha de brindes lá, que tinha um material muito legal que eu comprei lá deles. Eu voltei no ano seguinte, tinha uma autoestrada com um prédio de ponta a ponta. Que loucura, né? Eu fui num motorista de um carro de alta velocidade, chegou lá, eu cheguei numa cidade. E essa empresa era uma fábrica gigante. Olha. Tipo, não sei se foi um ano, mas tipo em 2 anos, assim. Mas uma coisa chocante, assim, você fala, meu Deus, como assim? Isso é uma coisa chocante. E
E assim, né? Vou falar uma coisa com o risco de ser mal interpretado. A democracia é um excelente sistema de governo. Mas ele não é bom. Ele é apenas o melhor que a gente conhece até agora. Mas ele não é um sistema bom. Na Grécia Antiga, não era uma democracia. Não quer dizer que fosse bom também. Só que existiam os deimos. Eram 13 deimos, se eu não me engano. O que eram os deimos? Eram os governos, né? Eram as pessoas que tinham direito a voto, que meio que controlavam a situação. E tinha um cara que era o líder dos deimos, que era o demagogo. O demagogo, ele não é o conceito que a gente tem hoje. Ele é uma pessoa importante. Só que o que começou a acontecer? A Grécia começou a ir para a guerra. E daí as pessoas não podiam votar. Quando as pessoas iam para a guerra, segundo a história que eu escutei, eu acho que se não é isso, é muito próximo disso. Quando eles foram para a guerra, ninguém queria ir para a guerra. E aí falou, cara, se você for para a guerra, quando você voltar, você vai poder votar. Eu queria ir para a guerra, voltava e tinha direito a voto. Só que, cara, era muita guerra, né? E era muita gente. Que de repente começou a voltar. E aí, os caras que controlavam os deimos, os 13 deimos, que eram os caras que eram eleitos agora pelo voto do povo, começaram a manipular o povo para ter o voto. E aí o cara que mais conseguia a voz se tornava o demagogo. Entendi. Então, o voto, ele é para todo mundo no nosso sistema. Mas a gente tinha que colocar uma pecinha a mais aí, que é a educação. Ah, com certeza. O voto é para todo mundo e está tudo certo. A questão é, se a gente tivesse um povo mais educado, em termos de educação formal, de pensamento crítico, de entender ironia e de entender ambiguidades, a gente teria um voto muito mais poderoso. O problema é que a gente acaba tendo o demagogo manipulando um povo que não lê, que tem uma educação péssima, que nem tem onde acessar uma comunicação boa e não vai me falar, não, mas é só o cara estar pelo YouTube. Velho! O buraco é muito mais embaixo. Fala sério, né? Não, né, cara? Tentaram agora na pandemia, né? Não funcionou. Falhou miseravelmente. Não, e você querer chegar numa conversa com uma pessoa que tá passando muita dificuldade... Isso, o cara não tá comendo, não tem nem receptor, cara. assim. Ela quer resolver o problema dela da comida de hoje, o jantar. Isso. Ela não tá Não comeu comendo. nada o dia inteiro. Ela quer saber o que ela vai jantar pra estar minimamente de pé amanhã. Os meus tios passaram muita fome. Minha mãe é a filha mais nova e meus 2 tios são filhos mais velhos, né? Meus 2 tios que faleceram já. E eles contavam. A gente estudava com fome, até a cabeça parar de doer. Porque a cabeça doía. Não é que a gente estudava até a cabeça começar a doer. Não, a cabeça já estava doendo. A gente estudava até ela parar de doer. Né? Então, e se formar em medicina. Assim, Não. cara, um salto, né? Um salto. Da miserabilidade à faculdade de medicina, um salto. Uhum. Agora, nem todo mundo consegue fazer isso. Nem todo mundo consegue. Na verdade, a minoria consegue. Porque não tem nem recurso. A minha avó ainda estava ali, cara. Tem lutando. infraestrutura básica, né? Não tem uma família estruturada, não tem, cara, uma desgraceira, cara. A gente muda isso com a empresa. A empresa, o negócio, o emprego. O emprego foi a melhor invenção do homem depois da roda, do fogo e do eixo, que fez a roda rodar, né? Acabou, foi um emprego. Antes do emprego, a gente era escravizado. Era os países que escravizavam outros. E aí as pessoas trabalhavam forçadas. Cara, aí criou-se o emprego, a figura do emprego. Se a gente dá emprego, a gente dá dignidade. A gente dá capacidade do cara produzir o próprio alimento dele, do cara comprar o próprio alimento, do cara contratar. É isso que a gente tem que fazer. Empresários, é isso que a gente tem que fazer. É isso mesmo. Fantástico. É isso. Conrado, eu ficaria aqui, olha, dias conversando com você. Eu também ficaria. Foi um presente, de verdade. Ó, Obrigado. quero te agradecer muito. Obrigado. Vou fazer uma coisa que é feia, ó, é desperdício, mas vamos jogar aqui, só pra gente fazer um brinde aqui no final. E detalhe, eu não bebo, né? Eu bebi essa Então, eu imaginei que você não bebeu. Você vai fazer um brinde comigo. A gente tem um parceiro super especial aqui, que é a Lídio Carraro. E, olha lá, eu sempre tenho dificuldade com isso aqui. Ah, tá vendo? O Rafinha, ele me ajuda, vai. Eu fui muito mal educada que eu me servi primeiro, mas eu sou uma lady, então você vai entender. Só fazer um brinde de agradecimento mesmo.
Feliz demais, obrigada. Eu sei que sua Obrigado. agenda Obrigado. é Foi um bem excelente bate-papo. cheia, lotada, e pra mim foi um presente, de verdade. Te admiro muito. Obrigado. Continue o seu propósito, o seu legado. Nosso. Espero que a gente possa se ajudar mutuamente. Aí você pode contar comigo. Inclusive nesse seu plano de longo prazo aí, que eu quero estar Isso junto. vai acontecer, cara. Me dá 10 anos. Brinde, me dá 10 anos, me dá 10 anos. Pô, você chegou aqui, mas já daqui 10. Muito bom. Gente, obrigado. Obrigada. Obrigado mesmo, tá? Obrigado mesmo pelo convite. Pessoal, curte, comenta, compartilha. Tem, conteúdo aqui pra inspirar a vida de muitas pessoas, superação, essa energia maravilhosa. Eu quero agradecer mais uma vez. É isso. Obrigado. Valeu, Obrigado mesmo. obrigada, Tchau, tchau. obrigada.